Fala, rapaziada! Boa noite, boa noite! Vamos embora para o primeiro episódio do TTPcast, Tatuagem com Princípio Podcast. Aqui a gente não vai falar somente de arte, né? A gente vai falar sobre arte, sobre a parte técnica da tatuagem, mas a gente quer falar sobre princípios que regem a vida humana para que a gente tenha resultados não somente como tatuador, mas também como ser humano, como filho de Deus, e que a gente possa prosperar e que a gente possa entrar em alta performance em tudo que a gente fizer. Beleza? Então eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui e compartilhar conhecimento com vocês. E quero dizer que essa noite vai ser incrível. Eu estou com os convidados à minha frente aqui, daqui a pouco vocês vão ver aí que vai ser bomba. Rapaziada, que Deus abençoe vocês, que a gente tenha uma noite maravilhosa aqui na presença de Deus para a gente compartilhar conhecimento. E queria agradecer a cada um que está online aqui com a gente e para também aqueles que vão ver o vídeo depois, beleza? Então vamos lá, ó, na mesa com a gente está aqui com o Marco Celso, certo? Ele é Master Coach e trainee da Febracis Recife. Pessoal, Febracis é a maior instituição de inteligência emocional do mundo. Rapaz, é incrível, meu irmão. Que Deus te abençoe. Fala aí, Marco, pra gente. Primeiramente, agradecer a você, Rodrigo, pelo convite, né? Pessoal, boa noite. Feliz demais de estar aqui nesse lugar que inspira a gente, né? Esse estúdio do Rodrigo, ele realmente é inspirador, a equipe dele também é inspiradora. Né? Eu me sinto honrado de fazer parte desse momento agora. Marcante, né, Rodrigo? Marcante. Momento marcante. Então, como o Rodrigo falou, eu sou trainer da Febracis, eu dou treinamentos da Febracis. A Febracis, como o Rodrigo falou, é a maior instituição de coaching e desenvolvimento humano do mundo. E é uma empresa brasileira, não é? E nós fazemos também treinamentos, desenvolvimento humano, coaching individual, coaching grupo, mentorias. E essa noite o meu objetivo é tentar contribuir com você que é tatuador, você que é profissional liberal, empresário, para que você possa desenvolver ainda mais a tua capacidade de gerar resultados bons para a tua vida pessoal e profissional. Massa, meu irmão. Marco, queria agradecer em nome do estúdio aqui a sua presença e dizer para você que eu sou grato pela Febracis. A Febracis foi um destrave de mentalidade na minha vida, né? Agradecer ao Renato também, da Febracis de Recife aqui em Maceió, que sempre está junto com a gente apoiando. E dizer que os tatuadores, pessoal, você que não conhece muito sobre inteligência emocional e desenvolvimento humano, fica atento, que vai ter muito conhecimento hoje e mais na frente vocês procurem a Febracis Recife para fazer algum tipo de treinamento, beleza? Deixa eu falar, a gente também está na mesa aqui ó, com Tassiana, certo? Que é a minha gerente. Fala, minha irmã. Olá, gente, boa noite. Prazer estar aqui, viu? Tassiana vai estar representando a força da mulher pernambucana, viu, meu irmão? Muito bem, time das mulheres. Tamo junto. E aqui eu tô com o Marcelo Oliveira, que é o tatuador aqui do estúdio também, e que é um cara que teve a mentalidade transformada depois que participou do Método CIS, que é uma imersão de inteligência emocional. Fala aí, meu mano. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, compartilhar com essas pessoas aqui maravilhosas, Marco, Rodrigo, Tassiana, que tá comigo todos os dias aqui. E vamos nessa, vamos explorar conhecimento para vocês aí. Show. Massa, rapaziada, deixa eu falar para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, certo? Lembra de se inscrever no canal, certo? Ativar o sininho, porque a gente vai estar sempre postando aqui conteúdo voltado no desenvolvimento humano, técnica de tatuagem e que a gente possa também conseguir receber essas notificações. Então, somente se inscrevendo e clicando no sininho para vocês receber essas notificações. Beleza? Marcos, vamos lá, Marcos. O assunto hoje é inteligência emocional. Opa, então, isso é bom demais. Rapaz, inteligência emocional, vou dizer para você, o primeiro destrave, a primeira metanoia que eu tive na minha vida, Marcos, foi quando eu tive um encontro com Jesus. Tipo assim, eu tive um destrave no que se trata de inteligência espiritual. Perfeito. E, tipo, conheci mais da palavra e, tipo assim, a minha cabeça foi mudando, transformando e logo em seguida veio uma bomba de informação através da inteligência emocional. Porque, Marcos, a gente percebe que a gente tem várias debilidades na vida da gente. Às vezes não é por conta técnica, às vezes é por conta que a gente não sabe gerir as nossas próprias emoções e a gente também não sabe gerir os nossos sentimentos, nosso coração em relação às emoções de outras pessoas. E o que acontece, meu irmão? A gente trouxe aqui para a gente compartilhar um pouco sobre isso. Fala para a gente, Marco, o que seria inteligência emocional e o que é que ela pode ajudar a gente como tatuador, como pessoa, como pai de família, como marido, como filho. Fala aí, meu irmão. Então, Rodrigo, veja, inteligência emocional definido pelo pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, né? Ele cria esse conceito de inteligência emocional na década de 90 e ele definiu como sendo a nossa capacidade de nos conectar com nós mesmos e a nossa capacidade de nos conectar com o outro e extrair o melhor dessas duas relações, ou seja, a relação eu comigo mesmo e a minha relação eu com os demais. Essa relação eu comigo mesmo ele chamou da competência emocional pessoal, ou seja, a minha conexão comigo mesmo, entendendo de mim, do que eu sou capaz, do que eu sou merecedor e quem eu sou verdadeiramente. Isso. Então, quando eu sei quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu sou merecedor,
Eu consigo extrair o melhor de mim. Isso. E também a minha capacidade de me conectar com o outro. Ele chamou isso de competência emocional social. A capacidade de me conectar com as demais pessoas. O que é que acontece muitas vezes, Rodrigo? Às vezes uma pessoa ela tem uma capacidade de se conectar bem com ela. Ela tem uma autoconfiança boa. Então vamos falar do tatuador. Ele tem uma autoconfiança boa, ele conhece o trabalho dele, ele tem uma autoconfiança legal, uma autoconsciência. Maravilha. Poder de concentração legal. Mas às vezes ele não tem uma conexão boa com as demais pessoas. Ele não consegue se conectar bem, ele não é empático, ele não consegue trabalhar em equipe, ele não desenvolveu, por exemplo, a capacidade de gerir conflitos. E isso termina denotando que ele não tem uma inteligência emocional desenvolvida nessa competência especificamente social. E isso termina, muitas vezes, refletindo aonde? No resultado da pessoa. Isso. Né? Até mesmo porque, Marcos, tipo, não tem como a gente ter resultado na vida da gente se a gente não aprende a se relacionar com pessoas. Exato. Né? Eu costumo dizer que a gente precisa de pessoas para que Deus possa abençoar a vida da gente, porque Exato. as bênçãos vêm através de pessoas. Isso. Né? Se você tem um propósito de você conseguir um emprego bacana, conseguir tipo uma casa bacana, ter os resultados na sua vida, e esses resultados não vêm, tipo, não vai descer 2 anjos do céu Sim. e vai entregar isso na sua mão. Na Perfeito. verdade, Deus vai usar pessoas, oportunidades, né? E as maldições também vêm através de pessoas. Também. Ou seja, se a gente não sabe gerar bem as emoções da gente, a gente vai estar o tempo todo se ferindo emocionalmente com as Exato. pessoas que não estão tendo uma certa inteligência emocional. Isso. E a gente vai deixar de se relacionar com as pessoas certas para alcançar o que? As bênçãos que Deus Isso. tem para derramar na vida da gente. Tu tocou num ponto muito importante aí, que é sobre autoconhecimento. Isso. Se conhecer a si mesmo. Isso. Rapaz, recentemente eu até compartilhei com o Tassiano, a gente falando sobre conhecimento e autoconhecimento. Ou seja, hoje a gente tem muita gente que é obeso intelectualmente, tem muito conhecimento. Nessa pandemia a gente viu que várias pessoas fizeram o curso online, a gente absorveu muito conhecimento realmente, mas pela falta de autoconhecimento, ou seja, por conta da minha procrastinação, por conta da minha falta de inteligência emocional, eu tenho muito conhecimento, eu até falo muito sobre conhecimento, Isso. mas eu aplico pouco na minha vida, porque parece que eu não consegui encontrar a minha real identidade. Entendo. Que é o que a gente estava conversando agora há pouco ali, a gente estava Exato. jantando e a gente conversando. Essa questão de identidade, capacidade e merecimento. Eu acho que, tipo assim, eu sou tatuador, eu estou há 8 anos nessa profissão e eu percebo que tem muita gente, Marcos, que tem essa dificuldade de entender que a gente não é aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente faz. Perfeito. Né? Isso aí foi um destrave na minha vida quando eu participei realmente do curso de coaching integral sistêmico. Por quê? Você pergunta para qualquer pessoa, bicho, quem é você? O cara, eu sou médico, eu sou profissional, eu sou tatuador, eu sou artista, eu sou não sei o quê. E, tipo, ele tá delegando... Dizendo o que ele faz. Isso, dizendo o que ele faz. O que é que você tem? Não, porque eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho essa riqueza, tenho tanto na conta e tal. Novamente, ele tá trazendo a identidade dele para aquilo que ele tem, o que ele faz. E não para aquilo que realmente ele é. E eu acho que essa é uma dificuldade. E a inteligência emocional, ela toca muito nesse assunto, né? Com certeza. Então, assim, quando eu falei daquele exemplo do cara que, por exemplo, ele se conhece bem, tem uma autoconfiança legal, mas não consegue se conectar bem com o outro, também o contrário é verdade. Às vezes tem pessoas que lidam muito bem com todo mundo. É empático, consegue gerenciar conflitos, trabalhar em equipe, tudo, mas ele não tem um nível de consciência em relação a ele mesmo desenvolvido. A autoconfiança é baixa, entendeu? A autoconsciência também é baixa. Né, o autocontrole emocional também é baixo. E o que é que acontece? Vamos falar aqui, por exemplo, da parte profissional. Muitas vezes a pessoa, os outros olham para ela e dizem assim, cara, como tu é competente, cara, como você é legal, cara, como você é desenrolado. E a pessoa diz para ela própria assim, eu não consigo ver isso dentro de mim. Impressionante. Então, se você que está nos ouvindo aí do outro lado, se você, em algum momento, você é elogiado, alguém fala que você é isso, que você é aquilo, e você não consegue entender que você é isso tudo, você não enxerga isso em você, isso denota que você, por exemplo, tem uma deficiência aí na competência emocional pessoal. Precisa desenvolver mais. Porque as pessoas estão reconhecendo isso em você, mas você não consegue reconhecer em você. Então, a sua conexão com você mesmo, ela está o quê? Debilitada. E precisa desenvolver, entende? Aquilo que você falou. Poxa, Marco, as pessoas muitas vezes, elas estão aí sem saber o que elas são, não é? Elas dizem que são o que fazem, o que têm, não é? Então, a gente costuma dizer que tudo isso, daqui a pouco eu vou falar mais sobre crenças, mas, basicamente, nós temos uma identidade. E essa identidade foi dada pelo nosso Criador. Quem nos criou que deu uma identidade, né? E, muitas vezes, essa identidade ela é corrompida pelo que a gente faz ou pelo que a gente tem. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm determinado patrimônio ou têm determinado cargo, que é o que ela faz, e elas terminam achando que elas são o que elas fazem ou o que elas têm. Isso. E qual é o grande perigo disso?
A pessoa pode perder tudo que ela tem, materialmente falando, e aí, na hora que ela perde tudo que ela tem, ela deixa de ser. Porque ela era o que ela tinha. E se ela perdeu o que ela tinha, e a identidade dela estava no ter, ela deixa de ser. Deixa de ser. Por isso que, infelizmente, a gente vê pessoas tirando a vida porque perderam um patrimônio, perderam alguma coisa. Aí a gente vê também pessoas que param de trabalhar com determinada atividade. Por exemplo, um ator que deixou de atuar, um jogador de futebol que deixou de jogar futebol, ele deixou de fazer o que ele fazia. E se a identidade dele estava naquilo que ele fazia e ele para de fazer por algum motivo, ele perde o sentido da vida, porque ele deixa de ser, entre aspas, o que ele era. Entende? Então, quando a gente entende verdadeiramente que a gente tem uma identidade, a gente pode estar fazendo o que for, ou tendo o que for, ou deixando até de ter. A gente nunca deixa de ser. Isso é incrível. Até mesmo porque, Marcos, o tatuador em si, a gente, da classe artística, vamos dizer assim, a gente tem uma briga muito grande com o próprio orgulho e o próprio ego. Isso eu posso dizer para você e descrever com toda a categoria, porque é uma classe que, de certa forma, a gente tem um dom que Deus deu pra gente, a gente treinou e, como é que se diz, fez com que essa habilidade fosse mais desenvolvida, mas muitas vezes a gente não consegue controlar nossas emoções e no nível de inteligência emocional, ao ponto da gente lidar com o nosso próprio orgulho e o próprio ego. Isso. E acaba que eu começo a olhar pro Rodrigo, artista, e eu esqueço o Rodrigo pai. Pessoa. Eu esqueço o Rodrigo filho. Isso. Eu esqueço o Rodrigo amigo. Isso. Eu esqueço o Rodrigo filho de Deus. Porque eu tenho princípios. E quando eu falo Deus, não é ser religioso Deus, não. É porque, tipo, quando ninguém gosta de ser traído. Ninguém gosta de matar. É tipo, e são princípios que Deus colocou na vida da gente, que a gente deve cumprir. Por isso que o nome do podcast é Tatuagem com Princípios, porque eu acho que a gente não deve negociar alguns tipos de princípios, porque com certeza a gente vai fazer com que a nossa profissão, no final de tudo, seja debilitada, porque a gente esqueceu que a gente é. Exato. Eu costumo dizer, Rodrigo, o seguinte: se a gente quebra princípios, a gente se quebra. Porque, tipo assim, princípios, eles foram criados. Assim como existem leis, né, universais, vamos dizer assim, se a gente pode até não concordar com a lei. Por exemplo, eu não concordo com a lei da gravidade. Eu gostaria de pular e sair voando. Às vezes que eu sonhei voando, achei massa. Então eu queria pular e sair voando. Eu não concordo com a lei da gravidade, mas eu tenho que obedecê-la. Isso. Porque se eu não obedecê-la e tentar pular, eu vou me quebrar. E vai quebrar feio mesmo. E feio, entendesse? Então, o cara tem que entender que existem leis universais, princípios universais, que se você, por exemplo, quebra esses princípios, ele lhe quebra. Isso. Por exemplo, o princípio a lei, por exemplo, da semeadura. Tudo você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Isso. Então, falando um pouco sobre essa questão de ego que você estava falando, né? Agora, poxa, Marcos, às vezes as pessoas elas terminam se deixar levar pelo ego, pelo que elas fazem, pelo que elas têm, a questão do artista, isso, né? E muitas vezes o que é que acontece, Rodrigo? Nossa mente, ela é constituída de duas partes, vamos chamar assim, que metaforicamente a gente diz que é o lado esquerdo, o lado racional, e o lado direito, o lado emocional. Então a gente metaforicamente diz que a gente tem o lado racional e o lado emocional. O lado racional é o lado consciente, cognitivo, é o lado crítico, analítico. Foi esse lado que, por exemplo, a gente, durante a pandemia, por exemplo, quando você falou, poxa, a gente estava ali recebendo vários treinamentos, informações. O que é que a gente estava fazendo? Alimentando o lado cognitivo, consciente. Isso, o lado racional. Não é? Você falou, poxa, a gente muitas vezes fica obeso de informação e pouco em agir. De agir. Por quê? Porque o racional cognitivo, ele recebe as informações. A gente critica, analisa, retém o que é bom e aí fica lá no nosso cognitivo. Só que o agir, ele não é cognitivo. Ele é emocional. Qual é a prova disso? Por exemplo, se eu perguntar aqui para todo mundo que está nos ouvindo, né? Se eu perguntar, por exemplo, quem está agora acima do peso e dizer assim, amigo, você que está acima do peso, você quer emagrecer? A pessoa diga, quero. Você sabe o que é necessário para emagrecer? O que é que a pessoa vai dizer? Sei. Eu tenho que comer isso, deixar de comer aquilo, fazer tantas horas de exercício por dia, todos os dias por semana. E aí eu fico magro. E aí eu pergunto depois, e por que você não faz? A pessoa vai dizer o quê? Cara, eu não sei. Eu começo e não termino, ou não faço, porque muitas vezes nem começa, me impede, Marcos, não é? Muitas vezes nem começa. Marcos, vou até te interromper. Nesse ramo da tatuagem, Marcos, é incrível como eu tenho muito contato com tatuadores, eu recebo muito feedback de pessoas que falam comigo, falam, Rodrigo, eu sei que eu tenho capacidade, eu sou um artista, e eu olho o trabalho da pessoa e falo, caramba, bicho, você vai longe. E por que o cara não vai longe no negócio dele? Porque, tipo assim, o que é que trava ele? Quais as crenças limitantes que ele tem na cabeça que faz com que ele, tipo, não tenha visão de futuro? Medo. Marcos, é muita gente com medo. Eu recentemente
transferir meu estudo de lugar, a gente está num lugar bem maior, Sim. criando uma experiência bem diferente para os clientes. E vou dizer para você, Marcos, eu acho que capacidade eu já tinha um tempo atrás para estar onde eu estou hoje. Porém, o medo me travava muitas vezes. Sim. E eu acho que esse romper do medo, que não falta somente para o tatuador, mas para qualquer todos. pessoa, para dizer assim, bicho, eu tenho capacidade, eu tenho que correr, eu tenho que ter visão extraordinária de futuro. Isso. Muitas pessoas não conseguem nem sonhar, nem ter uma visão de futuro, quanto mais dar o primeiro passo para agir. Perfeito. E eu acho que, tipo, é como você falou, tipo, não é um comando racional Não, que vai fazer você não é. combater uma debilidade emocional. E quer ver uma coisa? Uma prova disso, né? Quem aqui, por exemplo, não conhece pessoas que na faculdade ou no colégio tiravam as melhores notas, tinham os melhores desempenhos acadêmicos, que hoje, profissionalmente, elas não conseguem ter um desempenho tão adequado àquilo que elas geravam no colégio, por exemplo, na faculdade. E, em contrapartida, você provavelmente conhece também pessoas que na faculdade ou no colégio não eram tão desenroladas assim a nível de nota, mas que hoje são pessoas que conseguem gerar muito dinheiro, são pessoas não apenas financeiramente falando, mas profissionalmente desenvolvidas, a vida pessoal legal. O que é que isso denota? Que o coeficiente de inteligência emocional dessa pessoa é alto. Isso. Ela consegue extrair o melhor dela, consegue se conectar bem com os outros. E aquela outra pessoa, ela tinha um QI alto, coeficiente de inteligência cognitiva alto, mas o QE é baixo. Isso. E o que gera resultado, meu amigo, que você está nos ouvindo agora, é o resultado. O que é gerado a partir de quê? Da inteligência emocional. É ela que gera resultado. Marcos, então, o agir, como eu falei para você, o agir, ele está onde? No emocional. Porque, olha só, se eu sei o que fazer, como fazer e até quando fazer e não faço, saber o que fazer, como fazer e quando fazer, está onde? No cognitivo. Se a ação tivesse no cognitivo, já fazia. Era online. Era online, já estava conectado. Não era nativo. Mas se tem... Cara, eu sei o que fazer, como fazer, quando fazer, não faço, então o fazer não é cognitivo. Isso. Ele é emocional. E tem algo no emocional, que a grande parte do emocional da gente, ele é subconsciente. Como é subconsciente, tem algo lá dentro que está impedindo a pessoa de agir. E aí, como você falou, o que é que impede? As crenças. E o que são crenças, né? Não é aquilo que você crê, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o quê? Com sinapses neurais, programas mentais. Todos nós fomos crianças. E na nossa infância a gente viu, ouviu e sentiu, por repetidas vezes, ou por forte impacto emocional. Principalmente vindo dos nossos pais ou cuidadores. Isso gerou o quê? Uma crença, um programa mental, que fica no nosso subconsciente. E aí, o que é que acontece muitas vezes? Às vezes você tem um tatuador, por exemplo, pegando o gancho da tatuagem, que ele faz muito dinheiro. Ele consegue fazer dinheiro facilmente. Ele é talentoso. Ele faz muito dinheiro. Mas ele não consegue ter dinheiro, nem multiplicar. Multiplicar a riqueza. Isso. Por quê? Porque às vezes ele tem uma crença que lá na infância ele cresceu, por exemplo, ouvindo os pais dizendo que dinheiro era difícil, que eles não nasceram para ser ricos ou prósperos. Dinheiro não dá em árvore. Que dinheiro não dá em árvore. Que dinheiro é sujo. Que dinheiro é sujo. Que, como é que o importante é ser honesto e que dinheiro não é importante. Então, coisas desse tipo, pode ser que essa criança ela cresceu vendo, ouvindo várias vezes, repetidas vezes isso. Ou, por exemplo, pode ser que por forte impacto emocional, essa criança ele tenha visto, por exemplo, o pai e a mãe brigarem por conta de dinheiro. E essa briga gerou separação, agressão física, verbal. E aí, qual é a crença que ele cria em relação ao dinheiro? Inconscientemente, fica lá no subconsciente dele. Que dinheiro traz o quê? Dor de cabeça, tristeza, briga, desgraça. E aí, essa pessoa até cognitivamente, ela sabe que dinheiro é bom. Cognitivamente falando. Ela quer ter dinheiro? Claro que ela quer. Mas quando o dinheiro bate na mão dela, some. Por quê? Porque no cérebro dela, lá no inconsciente, está dizendo o quê? Isso vai trazer dor de cabeça, vai trazer tristeza. Entende? E muitas vezes também, até por conta da crença de escassez, ela já vivia num ambiente conturbado em relação à falta de dinheiro e, tipo, tinha aquela sensibilidade de não ter. No momento que ela chega na fase mais adulta, e eu vou remeter novamente à tatuagem até mesmo porque o podcast é para tatuagem, muitas vezes o tatuador ele não veio de uma base acadêmica, uma base de riqueza muito boa. Isso. Às vezes veio lá de baixo mesmo, e quando ele começa a se encontrar como artista, e hoje tatuagem bem feita, né, um serviço bem entregue, é um valor legal. Sim. Não é uma coisa tão barata, né? Sim. E o dinheiro começa a entrar na mão dele. É até, inclusive, o que eu falo também lá no meu workshop de preto e cinza, eu dou uma imersão de inteligência emocional e eu falo que, tipo, a gente é como se fosse um vaso, né? Imagina um vaso e, tipo, o tempo todo a gente vai regar, que seria o quê? Conhecimento, riqueza, dinheiro, prosperidade e tal. Sendo que acontece, se esse vaso está todo rachado, que é falta de inteligência emocional, é crença limitante, é a sensibilidade de escassez, você bota água e a água
Vaza. sai o tempo todinho. Aquela planta, ela não vai crescer. Não retém. Não retém. E pior... E não dá fruto, né? Não, e o pior de tudo, é porque, tipo assim, a pessoa que vem com essa sensibilidade dessa crença de escassez, ou que dinheiro não é bom, ou que, tipo assim, que ele não merece, né? Crença de merecimento. A pessoa, Isso. eu não mereço isso. Ela faz com que essa própria riqueza vá-se embora. Perfeito. Não é nem alguém externo, Não. tipo assim, que vai tirar o seu dinheiro, não. E pela falta na infância, as compensações emocionais faz com que a gente, Isso. quando retém algum dinheiro, a gente vomite o nosso lixo emocional, que é o quê? Agora eu vou mostrar que eu tenho. Isso. Agora eu vou comprar. Isso. É por isso que eu falo muito, para quem está assistindo aqui, sobre inteligência emocional no que se trata de educação financeira. Isso. Muita gente, tipo assim, entende sobre educação financeira, sabe fazer uma tabela no Excel, Isso. mas o dinheiro é emocional. Total. O dinheiro é emocional. Porque se eu não tenho inteligência emocional para administrar meu dinheiro, eu gasto o que eu não tenho, Isso. né, para comprar o que eu não preciso, para impressionar pessoas que não nem tão gostam ligando. nem para mim. Não, nem aí. E o que acontece? Ele veio dessa escassez, tem essa mentalidade de que tipo que não merece. Quando chega a oportunidade, o cara é um bom artista. Celso, tem cara que é maravilhosamente muito bem e muito superior até muito artista que está dando bem. Sim. Mas o que acontece? Ele não consegue reter a riqueza, ele não consegue ter inteligência emocional para administrar Perfeito. o sucesso e o dinheiro. Perfeito. E ele faz o quê? Ele faz com aquilo ali, vai embora, e toda a riqueza que vem vai-se embora. Exato. E toda a prosperidade que vem vai-se embora, porque ele vai dar um jeito para gastar aquilo ali. Exato. É um processo que a gente chama de autossabotagem. Essa palavra todo mundo já ouviu falar, né? Autossabotagem, ou seja, eu próprio me saboto, como você falou. Não é ninguém que está atrapalhando a pessoa, ela própria se atrapalha, não é? Por conta das suas crenças. E crenças, gente, esses programas mentais, eles são o quê? Autorrealizáveis. Eles são soberanos. Por mais que você tenha cognição, aquela cognição, aquele conhecimento técnico, ele não vai valer de nada se aquela crença está dizendo o contrário. Pode até durante um tempo a pessoa mudar o comportamento, tudo, mas a crença sempre ela vai ser soberana, sempre ela vai priorizar, se tá na frente, né? Vamos chamar assim. Então, por exemplo, imagina aquele rapaz, né, que ele cresce num ambiente escasso, né, de recursos, onde ele passava necessidades, tudo. E aí ele cresce e tem dinheiro, ele não foi habituado a lidar com aquilo. A crença dele é de que ele é o quê? Ele é escasso, que ele não tem recurso. Então, quando ele cresce, que bate o recurso na mão dele, qual a tendência dele? Gastar. Isso. Se livrar do recurso. Por quê? Porque ele tem que voltar inconscientemente para aquela, como é que eu posso dizer? Para aquela Condição realidade anterior, né? Isso. dele, Condição. né? Que na crença dele, a realidade dele é aquela. É aquela. Entende? E, na verdade, isso não é. Quer ver outro exemplo? Às vezes você tem pessoas que lá na infância, eles não tiveram um afeto dos pais. Isso. Então, elas não foram amadas. Não foram do pai ou da mãe. Não foram amadas. Crença de rejeição. Isso. Não foram queridas. Não foram, como é que eu posso dizer? Não tiveram uma devida importância dada pelos pais. Então, elas não se sentem amadas. Aí elas tá lá a crença. Você não é amado, não é? E aí a pessoa cresce. E E aí reproduz o comportamento. E ela precisa ser amada. Todo ser humano, ele quer ser amado. Não é uma necessidade do ser humano, é ser amado, ser reconhecido, ser valorizado, se sentir importante. E muitas vezes o dinheiro entra e a pessoa tenta compor a identidade dela, de que está lá corrompida pela rejeição. Eu preciso ter para ser. Isso. Então, eu tenho que ter esse carro, porque se eu tiver esse carro, eu vou ser Eu sei alguém. respeitado. Isso. Se eu tiver por exemplo, essa tal roupa, eu vou ser admirado. Se eu tiver tanto de dinheiro, eu vou ser amado. Eu vou ser desejado. Aceito Então, também, né? tudo aceito. Aceitação. Exatamente, Marcelo. Então, assim, tudo tem a ver com o que eu tenho, o que eu sou. Então, eu preciso ter para ser. Eu, por exemplo, quando eu não sou formado apenas em coach, né? Lá atrás, eu fui executivo de empresa durante 20 anos, e quando eu não tinha inteligência emocional mais desenvolvida, naquela época eu achava que eu era o que eu tinha. E para eu ter, eu tinha que fazer. Então, eu fazia para ter, para ser. Então, eu fazia, né, dinheiro, vamos chamar assim, trabalhava como executivo, ganhava bons salários, tal, bônus, e aí eu tinha o quê? Comprava o carro que eu queria, a roupa que eu queria, a viagem que eu queria. Então, tudo aquilo para quê? Para ser admirado, para ser respeitado, para ser amado pelo ter, entende? Então, isso é uma armadilha muito perigosa, porque nós não somos o que temos nem o que fazemos, porque o ter, ele é passageiro, não é? O dinheiro, por exemplo, é bom, o dinheiro é maravilhoso, é ótimo, só que ele é um ótimo o quê? Servo e um péssimo senhor. Isso aí. Né? E muitas vezes as pessoas estão colocando o contrário, estão colocando como dinheiro como sendo principal. Eu costumo dizer, Rodrigo,
Marcelo e Tassi, que muitas vezes as pessoas elas estão olhando para o troféu. Imagina uma competição de arco e flecha. Está lá o alvo. E a pessoa vê que se ela ganhar aquela competição de arco e flecha, ela vai ganhar o troféu. Troféu bonito lá, todo dourado, maravilha. E um checão de $100 mil. E o cara está aqui. Para ele ganhar aquele troféu, ele tem que mirar onde? No alvo. No alvo. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão mirando no troféu. Isso. E aí, o que é que acontece? O que é mirar no troféu? Pô, todo mundo quer ter a vida, por exemplo, a carreira que o Rodrigo tem. Pô, eu quero ter a carreira do Rodrigo, eu quero ter o estudo que nem o do Rodrigo, eu quero ter a clientela que o Rodrigo tem. Maravilha. Como ele tem, maravilha. Isso é o quê? É o troféu. É o Mas para resultado. você chegar a esse troféu, amigo, você tem que atingir alvos diariamente. Isso. Quais são os alvos? São os princípios que você tem que viver. Isso. Não é? Ou seja, eu tenho que estudar? Tenho. Eu tenho que tratar da minha inteligência emocional? Tenho. Eu tenho que respeitar as Gerir pessoas. a empresa. Gerir a empresa. Eu tenho que cuidar da parte financeira. Eu tenho que ser humilde, trabalhar o orgulho com humildade, com respeito, né? Buscar minha conexão com o meu Criador. Marco, tu São tocou, alvos. Tu tocou no assunto aí, Marcos, incrível. Ó, deixa eu falar pra você. O ramo da tatuagem, a gente participa de convenções de tatuagem, que eu acho que é muito da hora, porque é momento de você realmente atingir seu limite artístico, você se predispor a alcançar, tipo assim, resultados incríveis na arte, porque você vai estar numa competição artística para você colocar. Mas atualmente, Celso, o que é que acontece no ramo da tatuagem? E vai tipo assim, vai esclarecer todo esse entendimento que você passou agora. Tem muita gente que está correndo atrás de troféu para justificar os seus resultados. E não tem problema nenhum ter troféu. Não tem problema nenhum. Por quê? É bom, aumenta a autoestima, faz com que o tatuador enche o tanque de gasolina para ele continuar caminhando no mundo da arte. Mas o problema é que você está mirando no alvo enquanto você está entregando o melhor da sua arte dentro de uma convenção, mas no seu dia a dia no trabalho, você está entregando uma péssima qualidade de trabalho para o seu cliente. Por que você está falhando na sua empresa? Você está falhando no processo de gestão da sua empresa. Você não contrata funcionários adequados. Você, como é que se diz, não tem uma constância no que você faz. O tatuador, Celso, eu vou falar para você, não é uma regra, mas a grande maioria, se hoje ele faz uma tatuagem bacana e ganha um dinheiro bacana, no outro dia, se não tiver tatuagem, ele nem vai trabalhar. Ele diz que não precisa. Tá entendendo? Porque ele tem que relaxar, porque ele não tem uma certa constância. Não tem processo de gestão, não tem controle de caixa, não tem, como é que se diz, uma comunicação assertiva, não tem um marketing funcionando. Mas, tipo assim, como é que ele compensa toda a emoção dele? Participa de uma convenção, ganha o troféu, mostra que teve resultado, mas no outro dia tá fazendo promoção. Tatuagem de R$3 mil por R$500. Por quê? Porque está debilitado financeiramente, a vida está desestruturada e ele quer compensar com o troféu, achando que aquilo ali vai ter durabilidade ou vai ter, como é que se diz, longevidade. E é transitório, né, Celso? A gente sabe que tipo, o resultado é bom, mas para a gente chegar no resultado e manter um resultado e dar frutos, a gente tem que ter o quê? Uma constância no processo. E essa constância, é o que eu digo, é acertar alvos diariamente. Então, assim, olha, eu quero ganhar aquele troféu, mas quando eu estou falando troféu, eu não estou falando aqui do troféu especificamente de um concurso, não é? Estou falando qual o troféu, gente. Quando eu falo de troféu aqui... O que é a sua conquista, né? Isso. Qual é o Everest, né? Que você quer conquistar, né? Poxa, é independência financeira, é uma família estruturada em independência financeira, é ter uma grande empresa. Qual é o seu troféu, vamos chamar assim, né? Então, esse troféu, ele é... Vamos dar um exemplo da minha carreira, vamos dar um exemplo, né? Em 2018, eu fiz formação em coach, fiz o método CIS, logo depois formação em coach. E em 2018, eu comecei a atuar como coach. Naquele momento, o que eu fazia? Naquele momento, qual seria vamos dizer assim, o grande trunfo para um cara que está começando como coach? Ele se torna treinador da Febracis, poxa, a melhor e maior instituição de coaching do mundo e tal. Mas em nenhum momento eu mirei nesse troféu. O tempo todo, o que eu estava fazendo? Atirando em alvos diariamente. Quais eram os alvos? Ser o melhor coach que eu pudesse ser. Atender o máximo de pessoas com maior... como é que eu posso dizer? Excelência. Entregar o melhor. Estudando, gerando perícia. No ano de 2018, eu ganhei uma placa, que eu não sabia nem que tinha isso. Veja, eu não sabia que tinha esse prêmio. Do coach que teve o maior número de horas de atendimento aqui no estado de Pernambuco. E eu ganhei uma placa no dia de formatura que eu não sabia nem que existia esse tipo de prêmio. Ou seja, você não sabia nem que existia o nem troféu, que existia, né? Que existe troféu. Vamos dizer, o troféu, né? Exato. Então, por exemplo, eu dei palestra, por exemplo, em instituições de caridade, em creches. Eu cheguei a dar palestra para 3 pessoas, não é? Numa empresa que o meu amigo era dono da empresa, tinha 3 colaboradores, eu disse, vou dar palestra para 3 colaboradores. Aí a gente escuta na palavra dizendo assim, né?
Sede fiel num pouco, eu te colocarei no muito. Isso. E graças a Deus eu já dei treinamento, por exemplo, para mais de 1.200 pessoas online. Então, mas tudo começou com 3 pessoas, com 4 pessoas. Isso. E às vezes tem pessoas que estão querendo começar com 1.200. Entende? Então as pessoas estão mirando no troféu. Cara, atira nos alvos diários. Isso. Faz bem feito Tem o que você precisa constância, fazer no né? seu dia. Faz... O que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que fazer isso aqui. Vamos pegar a tatuagem. Cara, eu tenho que fazer o que hoje? Eu tenho uma tatuagem para fazer. Simples, mas faça ela bem feito. Isso, entrega o melhor, né? Entrega o melhor. Todo dia. Não é tal, faça... Pá, pá, pá. Aí no outro dia, o que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que fazer isso. Faça bem feito. Eu tenho um treinamento para dar. Eu tava falando essa semana com o Tassi, a gente falando sobre o atleta, né? O atleta que corre em busca de uma medalha olímpica, Isso. de um troféu, ele não é aquele cara que ele treina no dia para dar 70%, 80%. Ele dá 100% todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Constante. Isso. Todo dia. Repete processo, Isso. verifica, ajusta, vai, e Isso. ele chega até a medalha dele. Isso. Ou seja, para qualquer profissional, você que Isso. está escutando a gente aí, que é tatuador, entenda que os resultados que vocês vão vir, o troféu que vocês estão querendo conquistar na vida de vocês, não se resume somente a uma escultura de barro, não. Se resume no dia a dia, naquilo Exato. que você vai entrar para o seu cliente, naquilo que você, como é que se diz, tem de experiência para adequar seu negócio, para que o seu negócio performe realmente. Pô, Rodrigo, se esse ano eu faturei tantos mil, e eu fiz tantas tatuagens, e consegui tantos troféus, eu tenho que performar esse número. E para performar esse número, eu não adianta eu ficar só olhando para o troféu, eu tenho que olhar para o processo. Isso. Porque quando a gente começa a focar o processo que você está falando, o troféu vai vir. Vai vir. O resultado vem. É isso que eu tô querendo dizer. Porque, veja, imagina, que insanidade, né? Eu tô com os troféus ali do lado e o alvo tá ali. Para eu ganhar o troféu, eu tenho que acertar no alvo. Imagina se eu tivesse com a flecha assim, olhando pro troféu. Qual é a probabilidade de eu acertar? Nenhuma. Nenhuma. Eu vou errar. Porque eu tô mirando pro lado errado. Eu tenho que mirar no dia a dia. No dia a dia, aí eu vou pontuando, ganho. E aí, o que é que pode acontecer também? Eu posso estar mirando e olhando para o concorrente do lado e vendo, caramba, ele está tirando, e eu estou esquecendo de olhar para mim. Cara, olha para o teu trabalho, faz bem feito, esquece a concorrência, Isso. faz o teu trabalho, não é? Faz o teu trabalho bem feito, faz com excelência, com credibilidade, faz um pós-venda legal. Quando você falou, olhar para a concorrência, a própria inteligência emocional também ensina isso a gente. A gente não se vive comparar. no mundo de comparação. De comparação. E hoje, Celso, a gente na rede social, ninguém mostra, como é que se diz, o seu momento difícil, né? Isso. Ninguém muitas vezes mostra o processo para você chegar onde você chegou. Verdade. E no meio artístico, a gente tem muito essa sensibilidade de olhar para o lado, que a gente deve olhar como inspiração. Isso. Tem artista que a gente deve se inspirar, a gente deve olhar e dizer, pô, realmente, bicho, que processo, como Boa. aprender. Mas muitas vezes, Celso, a gente se compara com pessoas Isso. que têm uma história diferente da gente, Isso. se compara com pessoas que se dedicam diariamente diferente da gente, Perfeito. e no final a gente não para perguntar, que isso eu digo no meio artístico acontece, no meio da tatuagem. O cara vem para criticar o trabalho da pessoa com outro artista, mas nunca chega para você e fala assim, Rodrigo, meu irmão, como é que tu faz? Entendi. Como é que tu organiza teu tempo? Né? Como é que tu entrega o melhor na tua tatuagem? Aham. Como é que foi o processo até tu chegar aqui? Isso. Então, tipo assim, o senso comparativo, ele é sadio até o ponto que você usa como referência e você tem sede por conhecimento. Perfeito. Ou seja, sede de aprender, que está a humildade. Perfeito. Que a inteligência emocional vai fazer isso com a gente também. Exato. Mas quando você olha somente como crítica e tipo assim, e você quer almejar o resultado da pessoa sem entender a história da pessoa, o processo que está passando, você está arrumando uma armadilha para você mesmo. Você está falando um negócio agora, eu me lembrei, né? Eu gosto de correr, né? Uma das coisas que o método CIS me ajudou muito foi a questão do emagrecimento. Eu cheguei no método CIS pesando 105 quilos, né? O cara com 1,81 m, 105 quilos. E aí, poxa, saí do método CIS, 2 meses depois eu estava com 12 quilos a menos. E 3 meses depois eu comecei a correr no esteira de academia. E com mais 3 meses eu estava correndo minha primeira meia maratona. Né? Um cara que não conseguia correr 400 metros, a perna É doía. impressionante. Enfim, já graças a Deus já corri mais de 15 meia maratonas, já fiz maratona, enfim. Hoje eu peso, graças a Deus, 83 quilos com saúde e tal. Então, por que isso aconteceu? Porque houve uma mudança aqui dentro Que mentalidade. da minha mentalidade, ou na verdade, da minha crença. Eu tinha uma crença em relação à comida, que quando eu era pequeno eu era muito magro, e por ser magro, as crianças faziam bullying comigo. E por fazer bullying, eu chorava. Ou seja, forte impacto emocional, chorava. Isso. E aí o que é que aconteceu? Qual foi a crença que meu cérebro criou? Que ser magro estava associado ao quê? A humilhação, a sofrimento. Então, para me proteger, entre aspas, o que é que meu cérebro fez? Coma que nem um cavalo. Porque aí você não vai correr o risco de ficar magro e sofrer por ser magro. Isso. E aí eu comecei a
comer feito um cavalo, e aos 27 anos cheguei aos 100 quilos, e dos 27 até os 44 anos, eu passei 17 anos tentando emagrecer. Fiz de tudo que você imaginar. Só não fiz redução do estômago e vigilante do peso, o resto eu fiz. Entende? Então, tudo que a turma fala de emagrecer, rapaz, já fiz. Isso aí eu sei como é que é, tudinho. E só foi através do método CIS, quando mudou a crença, e aí, gente, você, pô, Marco, como é que muda essa crença? É choque elétrico, não sei o quê? Não, são ferramentas poderosas de reprogramação de crença, são ferramentas científicas que a gente utiliza, exercícios de reprogramação de crença. E aquela crença, ela é gerada o quê? Uma nova conexão, uma nova sinapse neural. Um novo programa é gerado. A cabeça começa a ter neuroplasticidade, né? Mudança de mentalidade. Isso, e aí mudou. E graças a Deus, hoje, eu tenho uma mentalidade completamente diferente em relação à alimentação, a exercício físico e por aí vai. Então, por que eu estou contando isso? Porque quando eu estava correndo, né, um dia desses, eu estava correndo, já faz acho que 1 ano e meio que isso aconteceu. E aí eu estava correndo e tinha um cara na minha assessoria, né, de corrida, que ele estava mais na frente que eu. E aí eu disse, poxa, eu vou acelerar aqui o passo para passar esse cara. E aí eu comecei a acelerar, passei por ele. Quando eu passei por ele, lá na frente tinha um ponto de hidratação que a gente bebia água e voltava pelo mesmo percurso para o ponto inicial, da largada, vamos chamar assim. E aí, na volta, eu não cruzei por ele. Eu digo, cadê fulano? Passei por ele, tem que voltar e cruzar por ele, né? Poxa, cadê fulano? Será que ele desistiu e tal? E quando eu cheguei lá no destino final, ele estava lá. E aí eu cheguei junto e perguntei, e aí, cara, não te vi na volta e tal. Foi que eu vi, disse, não, pô, porque o meu treino hoje não era de 15 quilômetros, era de 10. Então, naquele momento, e detalhe, quando eu forcei passar por ele, quando eu fui voltando, eu prejudiquei minha corrida. Isso. Eu prejudiquei meu tempo, eu terminei chegando muito mais cansado no final, meu tempo caiu, entendeu? Que aí, no caso, aumentou meu tempo, né? Meu pace, ele prejudicou. Né? E aí, quando eu cheguei no final, que ele me disse isso, que é uma ficha grande para mim. Então, Deus falou claramente para mim o seguinte, filho, cada um tem a sua corrida. Isso aí. Cada um tem a sua corrida. Então, quando eu estou olhando para aquele cara ele tinha um treino dele, era 10, então ele tinha o ritmo dele. O ritmo dele era mais forte do que o meu. Eu tinha que cadenciar mais. E quando a gente olha para a vida profissional, do mesmo jeito. Você pode estar olhando para um cara dizendo assim, pô, esse cara, ele está indo nesse ritmo, eu tenho que ir também. Amigo, aquela é a trajetória dele, é a corrida dele. Olha para a tua. Isso. Qual é a tua corrida? Pode ser que o teu ritmo seja um pouco mais lento. Pode até ser que seja mais rápido do que o dele mesmo. Mas aí você tem que analisar a história do cara. Qual a história dele? Ele tem uma história. Pode ser que esse cara, por exemplo, pegando o exemplo da corrida, pode ser que aquele cara seja um atleta já, né, profissional, que esteja muito mais rápido do que eu, e eu tenho que entender que a corrida dele é aquela, a minha é outra. Não é? Eu posso prejudicar a minha corrida, a minha trajetória, por conta de quê? De estar olhando para a corrida do outro. E na vida profissional do mesmo jeito. Muitas vezes as pessoas estão prejudicando a sua trajetória profissional, a sua corrida profissional, porque elas muitas vezes estão comparando a carreira dela, a corrida dela, com a dos outros. Marcos, isso aí tu tocou. Lá na Febracis a gente tem um curso de O Poder da Autorresponsabilidade, né? E está muito atrelado a essa situação que você falou no que se trata de olhar para a vida do outro. A gente vive, Marcos, num mundo cada vez mais vitimista, né? Isso. Vitimista por quê? Porque a gente tem as nossas dificuldades e como você até citou, e até quem está assistindo a gente aqui, quem é tatuador, eu vou dizer, o maior inimigo do próprio tatuador é ele mesmo. Ele pode ter referência, pode usar de modo comparativo com outras pessoas e até justificar a falta do seu resultado em cima de outras pessoas. Mas se ele tiver uma sensibilidade de autorresponsabilidade, o que é autorresponsabilidade? É parar de olhar para o lado e dizer assim, eu sou o cara que governa o meu barco. Né? Deus, ele é o dono do vento, ele é o dono da água, mas o meu barco, quem tem o leme na mão sou eu. Então, isso para mim, Marcos, foi um divisor de águas. Imagina. E participei do curso de formação de coach e, a gente recebe muita carga e muita bomba de informação sobre autorresponsabilidade. E hoje em dia, Marcos, eu tenho vários artistas que eu olho como inspiração artística, como pessoa, porque eu creio que, eu olhar só para o lado técnico daquela pessoa, para mim, não vai trazer inspiração para mudar minha mentalidade e transformar minha vida, porque muitas vezes, como a gente falou, não está nada cognitivo, está no lado do quê? Da gente entender como pessoa, como princípio, como comportamento humano. E o que acontece? A gente, como começa a olhar para a gente e tem uma sensibilidade maior de autorresponsabilidade, eu começo a parar de justificar
os meus erros em outras pessoas. Perfeito. Eu falo, se o meu desenho não tá bom, a minha tatuagem é boa, eu tenho que procurar estudar. Se a minha tinta não tá, a aplicação não tá legal, eu tenho que procurar estudar. Perfeito. Se o meu estúdio não tá rendendo, Marcos, eu vejo artistas hoje, Marcos, eu sempre vou estar puxando, Marcos, para tatuagem. Claro. Até mesmo porque, tipo, todo o conhecimento que a gente tá colocando na mesa aqui serve para qualquer tipo de Qualquer nicho. atividade. Entendeu? Principalmente para tatuador, que é o que eu apliquei na minha vida e o que deu resultado. Isso. E tem gente, Marcos, que tipo assim, é bom artista, ele tem um desenho incrivelmente bom, a tatuagem, a aplicação dele é muito boa, mas se você perguntar para ele, você tem agenda fechada na semana que vem? O cara não tem agenda fechada. Uhum. Ou seja, é injustificável, de certa forma, a pessoa ser bom no que faz e a pessoa não ter uma agenda fechada na outra semana. Entendo. Por quê? Porque não está ligado diretamente à parte técnica dele, né, da arte que ele entrega. Está muito mais ligada nos resultados que ele tem como gestor, como pessoa. E o que acontece? Pela falta de autorresponsabilidade, o que é que a gente faz? Aí o tatuador, eu vou dizer para você, mas com toda a categoria eu falo, porque eu tenho contato diário com essas pessoas e tenho muito feedback pelo Instagram. O cara fala, meu Deus, porque tá difícil a economia, esse governo, a crise, como é, o pessoal não quer pagar direito. Marcos, eu vou dizer para tu, Marcos, para quem tá me escutando aí é tatuador, eu tenho muito amigo meu que é tatuador e é tatuador no interior. Sim. E ele fala assim, Rodrigo, tu cobra isso aí porque é na capital. Porque se tu vir pro interior, duvido tu cobrar isso aí. Aí eu falo, meu irmão, no interior, chega pessoas que moram lá, entra dentro de concessionária, né? Meu mano aqui quer... Compra à vista. Compra uma picape à vista. À vista. Deve o dinheiro no bolso, assim, No aí bolso. compra. E por que ele não pode comprar e pagar um valor justo na tatuagem que tu tem? Perfeito. Porque eu acho que falta para o artista tatuador e para qualquer outra pessoa a sensibilidade de autorresponsabilidade. Isso. É parar de olhar para o lado e justificar os seus erros. Isso. É dizer assim, meu irmão, se eu tenho que acordar cedo, eu tenho que acordar cedo. Isso. Se eu tenho que preparar a arte, eu tenho que preparar. Se eu tenho que, tipo, atender melhor o meu cliente no WhatsApp, eu vou ter que atender melhor o meu Isso. cliente. Né? E vários outros séries de quesitos que é uma falha na gestão dentro do proprietário de estúdio de tatuagem que faz com que a arte dele seja comprometida. Ou seja, ele gasta o tempo todo dele preocupado com a parte técnica, onde o que vai fazer ele performar no negócio dele está muito mais ligado à pessoa dele, à inteligência emocional. Porque ele não tem autorresponsabilidade. Ele o tempo todo ele transfere a sua responsabilidade. Isso. Ele vitimiza, né? Ele diz que é por conta disso, daquilo, e quando passa da área profissional, a gente vai para a pessoal, ele vai dizer, porque meu pai fez isso comigo, porque minha família não tinha condições. Se vitimiza. Aí ele vai de novo se vitimizando, porque a qualquer momento ele pode mudar a mentalidade dele. Perfeito. Ele pode ter uma metanoia, que é aquilo Isso. que a gente aprende lá no A mudança de CIS. mentalidade. Muda a mentalidade e ele fala, meu irmão, ninguém me segura mais, porque eu tenho um Deus que é meu pai, Isso. tipo, que ele quer o melhor para mim, porque quem conta as quedas da gente, Marcos, são as pessoas. Exato. Né? Às vezes da própria família. Aí tá doido que você erre para sentar a madeira. Mas Deus, ele tá ali, bora, meu filho, levante, caminha, meu irmão, vamos lá, segue. Isso. Então Deus tá torcendo pra gente, viu? O pai tá torcendo pra gente, a gente tem uma habilidade na mão, um dom que é a tatuagem. E por que o teu negócio tá funcionando? Meu irmão, Exato. acorda, Tem autorresponsabilidade. algo que está impedindo. Lógico. E é aquilo que eu falo, né? Aí a gente volta para a crença. Então tem algo que está impedindo. E aí muitas vezes é orgulho. Né? A gente estava falando um pouco mais cedo aí de orgulho, né? Então o orgulho ele tem várias manifestações do orgulho. Você né? falou 13 manifestações. Então, 13 manifestações. Então a gente tem aí a arrogância, prepotência, vaidade, zona de conforto, atalho. Você tem a falta de perdão, tem a mentira, tem o egoísmo. Tem um monte de manifestação, tá? Então, muitas vezes a pessoa, ela entende que tem algo errado. Ela tem consciência, na maioria das vezes, que ela tem algo errado. Cara, como é que eu estou ganhando tanto dinheiro e não tenho dinheiro? Isso. Como é que eu estou com um talento tão bom, com tanto troféu aqui, e eu não tenho uma agenda? Fechado. Como é que pode isso? Aí ele sabe que tem algo errado. Mas muitas vezes o orgulho impede essa pessoa de quê? De buscar ajuda. De buscar ajuda. Entende? De dizer assim, cara, eu preciso de incrível ajuda. isso. Eu preciso de ajuda. E aí, às vezes, as pessoas... É como se ela estivesse dentro de um barco, tivesse um barco do lado, e ela pudesse pedir ajuda a esse barco para socorrê-lo. O barco dele está afundando, e ele diz, não, eu vou dar um jeito, mas não tem jeito, o barco está afundando. E a pessoa não diz, ei, cara, me ajuda aqui, reboca meu barco, não é puxa o meu, não é faz alguma coisa aqui, né? Me ajuda. Uma vez eu escutei o Paulo Vieira falando, tipo assim,
às vezes por conta de uma crença de rejeição, uma criança que foi rejeitada lá atrás, né? E quando fala rejeição, né, não é o pai que jogou o filho. Botou na rua. Não, às vezes rejeição é dentro da própria casa, até um simples horário de pegar o filho no colégio, toda vez o pai só chega meia hora, e tipo, o filho se sente rejeitado, de certa forma, ele não tem aquela atenção, não escutam eu te amo, vamos dizer assim. Ele cresce com essa crença de rejeição, e o orgulho, ele é incrível, porque a gente não consegue enxergar o orgulho. A gente acha que o orgulho é só prepotência, é arrogância. Mas o orgulho, ele é o quê? Ele é uma armadura. Isso. Ele blinda você emocionalmente para que você não se fira mais. Ou seja, se eu fui rejeitado no passado, eu não quero ser rejeitado mais. Então o que acontece? Vai doer. Então antes que alguém me fira, eu me blindo. Eu me blindo com orgulho. Perfeito. Eu não peço ajuda por quê? Porque se eu pedir ajuda, Marcos, eu vou me humilhar, eu vou me fragilizar. Então tem muita gente na área da tatuagem, no meio artístico, que é orgulhoso porque ele está cheio de crença, de rejeição no passado, e atualmente ele não consegue pedir ajuda porque ele não quer se mostrar fragilizado. Perfeito. Ele não quer que ninguém toque naquela ferida lá dele, vamos dizer assim. E o orgulho, o orgulho é o pai dos pecados. Né? Não existe traição que não tem orgulho. Não existe, como é que se diz, separação que não tem orgulho. Não existe fim de relacionamento, fim de acordo social. Não existe fim de empresa que não tenha sido originado no orgulho. O orgulho, ele sempre desencadeia uma série de problemas que faz com que o ser humano ele não consiga identificar, e ele se sustenta cada vez mais na arrogância dele, na prepotência, no egoísmo dele. E assim como qualquer outra pessoa, o tatuador ele não está inerente a isso, até mesmo porque os resultados da gente como tatuador, e aí é o perigoso, e depende somente dele. É verdade. Tá entendendo? Tipo assim, eu sou artista, eu faço, eu ganho meu dinheiro, para que eu pedir ajuda? Não, a minha empresa pode estar uma arruinada. A minha vida tá uma desgraça. Tipo, a minha família tá desestruturada. Mas, tipo assim, eu vou ali ganhar um troféu e, tipo assim, eu sou artista, eu sou bem. Exato. Tá entendendo? Eu massageio o meu ego. E aí compõe, na verdade, uma imagem, não é? Nós vivemos papéis, não é? Nós vivemos papéis, não é? Então, por exemplo, o Rodrigo, ele é pai, ele é empresário, não é? Ele é tatuador. Então, tem papéis que ele desempenha, né? Eu desempenho papéis, eu sou pai, eu sou trainer, enfim. Eu tenho papéis também, não é? Então, muitas vezes esses papéis, a narrativa desse papel, vamos dizer assim, esse roteiro, e muitas vezes ele é um roteiro que ele é distorcido. É um roteiro que foi nos dado, e aquele papel que a gente está vivendo é um papel errado. É mais ou menos assim, como, por exemplo, um cara tivesse para filmar, ele é um ator, ele fosse filmar um filme de super-homem. E para ele filmar um filme de super-homem, ele tem que se vestir como super-homem. Isso. Roupa azul, capa vermelha. É a roupa dele. É um estereótipo, né? Isso. E aí ele entrasse em cena e dissesse, não, cara, eu não quero usar essa roupa, não. Eu quero usar uma roupa do Homem-Aranha, que eu acho mais bonito. Ele poderia até botar a roupa do Homem-Aranha e entrar em cena. Mas o diretor diria o quê? Ei, tá volta, corta, usa a roupa que está no script. A roupa não é essa, é outra. Então, muitas vezes, a gente está vivendo um papel que ele foi criado para nós, que diz que a gente, por mais que a gente tente mudar aquele papel, o roteirista, vamos chamar assim, o diretor, sempre está trazendo a gente de volta para onde? Para aquele roteiro. Isso. Para aquele roteiro. Entende? Então, muitas vezes, a pessoa ela sabe cognitivamente que tem algo errado. Ela sabe que ela não nasceu para aquilo, para viver essa escassez financeira, para viver um casamento arruinado, para viver uma vida de aparências. Isso. Então, ela sabe cognitivamente, mas ela não consegue sair daquele papel. Isso. Ou seja, ela tenta sair daquele papel, mas muitas vezes não consegue. Até no Método CIS, a gente tem um vídeo que aparece daquele ator que fez o Coringa, né? Isso. Que se suicidou e tal. Isso. Ele mostra isso claramente. Ele não tipo, consegue o cara sair do não papel. conseguiu sair do papel. Então, e através do desenvolvimento da inteligência emocional, você sabendo verdadeiramente a tua identidade real. Puxa, a minha identidade é essa. Se eu tenho uma identidade real, verdadeira, essa identidade ela tem o quê? Um script verdadeiro. Isso. E esse script eu tenho que começar a viver ele, aquele script verdadeiro. Não é? Então, essa identidade, muitas vezes, ela está coberta, eu costumo dizer, Rodrigo, por post-its. A gente vai crescendo, e desde a barriga da mãe da gente, na verdade, a gente vai recebendo post-its. Você é, você não é. Isso. Você pode, você não pode. Você é isso, você é aquilo. Você tem, você não tem. E à medida que a gente vai passando os anos, a gente vai sendo coberto desses post-its. E tem horas que muita gente se olha no espelho e não vê a nossa verdadeira identidade. Quem a gente é verdadeiramente. A gente só vê o que está escrito nos post-its. E quer que eu diga mais? Muitas vezes esses post-its, a maioria deles, quem coloca são nós mesmos. Isso. Eu não presto, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não vou conseguir, eu sou imprestável mesmo, eu sou incompetente, eu sou isso. Sem e aí, capacidade o tempo todo. exatamente. Então, meu trabalho muitas vezes é esse, é retirar post-its.
fazer com que a pessoa ela possa se enxergar e a partir do momento que ela se enxerga, sabe verdadeiramente quem ela consegue o quê? Fazer o que ela nasceu para fazer e ter o que ela merece ter. A gente caiu no assunto que aí eu vou deixar até Marcelo. Marcelo não fala, né? Ele tá meio calado aí. Marcelo viveu isso aí, Marcos. Ele entrou no estúdio, passou por um processo de encontro com Deus e depois que ele foi pro Método CIS, rapaz, esse ser humano aqui, tu é doido, tá um milhão. Fala aí, meu mano. Graças a Deus. Pegando esse gancho de Marcos aí, falando de... Essa que a pessoa fala assim, você não consegue, você é um imbecil, você é burro. Isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala com os filhos da gente mesmo. Já começa de pequeno. Total. Porque às vezes sem querer a gente diz, poxa, tu só vai ganhar isso aqui se tu fizer isso. Aí já começa a crença de merecimento. Né? Você é o que você é faz. o que você faz. Isso. Aí tipo, você é burro, aprende, faz as coisas direito, isso aí já vai criando uma crença na cabeça da criança. Verdade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que depois que eu vim no Método CIS mesmo, às vezes eu falhava. E hoje eu corrigi muita coisa na minha vida. Isso é pontualidade, comprometimento. Boa. Conheci minha real identidade, né? Que eu sou um filho amado de Deus e sou inteligente, várias coisas. E é muita coisa, mano, muita coisa. Esse Método CIS muda muita coisa. E você vê que não é massa. Chore não. Mas foi transformador e, bicho, foi muito gratificante ver a transformação na vida dele, Marcos. Porque, meu irmão, o que você buscou e o que você performou no Método CIS pra cá, engraçado, não tem nada a ver ligado com a tatuagem. E, consequentemente, o resultado dele na profissão dele refletiu. Total. Diretamente. Tá tudo ligado. Diretamente, porque, rapaz, quem tá escutando aí, ó, você que é tatuador, você que é profissional, não existe profissão bem-sucedida se a tua família não tá um fracasso. Isso. Não tem como. A tua família tem que estar em ordem. Né? Os teus filhos têm que estar bem cuidados e educados. Se tu é um filho ruim, tu tem que ser um filho bom, tu tem que honrar teu pai e tua mãe. Né? Se tu tem verdadeiros amigos, honre pelos verdadeiros amigos. Procura as pessoas certas, lugares certos, informações certas, porque isso vai conduzir com que tu tenha o quê? Uma metanoia, uma mudança de mentalidade e, consequentemente, tu não só vai transformar a tua vida, tu vai transformar a tua profissão, tu vai transformar a tua arte e tu vai transformar as pessoas que estão te segurando. Começa a reverberar, né? Para todas as áreas da vida da gente. Exato, e muitas vezes o que o Rodrigo falou, veja, pessoas certas, lugares certos e informação certa. Às vezes as pessoas, isso é tremendo, elas estão no lugar certo, mas estão vivendo experiências legais, gerando memórias fantásticas, tudo. Imagina, por exemplo, o cara viver a experiência de, por exemplo, ir para Dubai, ir para Nova York, conhecer Nova York, enfim, ou participar de um evento transformador, maravilhoso, está no lugar certo, maravilha. Mas às vezes ela não está com as pessoas certas. Isso. E aí as pessoas erradas, elas vão o quê? Muitas vezes levar você a ter um comportamento errado, a ter pensamentos errados. Então, às vezes, por exemplo, pegando o gancho aí do tatuador, pode ser que o tatuador hoje, ele esteja num ambiente legal, num estúdio massa, num bairro bom, tal, beleza. Mas ele precisa ver também com quem ele está andando. Isso. Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Com o quem? Ecossistema, né? Isso. Porque, assim, não tem neutralidade. Ou eu influencio ou sou influenciado. Isso. Então, não tem neutralidade. Então, assim, tipo, muitas vezes eu posso estar trabalhando minha inteligência emocional e aí, quando eu volto para o meu ecossistema, ou seja, aquelas pessoas do ecossistema profissional, são as pessoas que trabalham comigo. Isso. Ecossistema familiar, são as pessoas da minha família. Ecossistema social, são os meus amigos. E muitas vezes você está aqui, ó, poxa, eu estou trabalhando inteligência emocional e tal. Aí, quando você volta, aquele ecossistema está todo corrompido. Não é? Então, são pessoas que pensam de forma diferente ao que você está buscando. Isso. Então, você está buscando poupar, aí você está andando com uma galera que quer gastar. Eu sei que você está buscando ser um cara correto, fiel à esposa, tudo. Aí tem do outro lado uma galera que está pensando em quê? Em trair a esposa, em fazer... Então, tudo isso corresponde ao quê? A você ter uma metanoia como? Mudando também, assim, teu ecossistema aos poucos. Os estímulos, né? Porque, na verdade, exato, são estímulos. Aqui no estúdio, tudo a gente bate na tecla, né? Vira e mexe, a gente bate aqui. Tipo assim, um ambiente sempre o quê? Vence. Um ambiente sempre vence. Não tem como. Marcos, a gente respira aqui performance, a gente respira os princípios voltados da palavra de Deus, a gente respira respeito. Boa. E o que acontece? Aqui dentro, a gente costuma dizer, principalmente eu bato muito nessa tecla, eu falei, meu irmão, quem vai te impulsionar para o próximo nível não é aquele colega que bate no teu ombro e fala, meu irmão, tu é o cara, tu é um artista da hora, que arte incrível. É bom também escutar, legal. Porque isso também massageia o nosso ego e dá inspiração para a gente continuar. Mas quem vai levar a gente para o próximo nível, Marcos, é as pessoas que fazem crítica construtiva. Elas chegam assim, vai ter hora de dizer que você acertou, mas vai ter hora de dizer assim, Rodrigo, não tá legal, pô. Isso aqui tu vai ter que mudar isso aqui. Perfeito. Tassiana, eu acho que isso aqui tu tem que fazer dessa forma. Aí o cara, pô, Rodrigo, mas a gente quer receber informações
principalmente em pessoas que têm, vamos dizer assim, autoridade sobre a nossa vida, palavras legais, mas é muito bom. Mas o que vai fazer tu transformar e ter essa metanoia é realmente estar perto de pessoas que têm visão de futuro. Perfeito. Pessoas que vão ter uma crítica construtiva e te forçar a sair o quê? Da tua zona de conforto. Perfeito. Então, o tempo todo aqui no estúdio, Marcos, a gente está forçando essa mudança de mentalidade. Show. É performar, é ser uma pessoa melhor. Principalmente, tu tem que estar bem na tua casa, tu tem que estar bem com teus filhos, bem com a tua família, tu tem que estar bem com Deus, tu tem que estar andando tipo de forma sistêmica para tu não viver uma vida disfuncional. Porque quando a gente vive uma vida disfuncional, Celso, queira ou não queira, a gente vai compensar em algum lado. Perfeito. Vamos lá, eu vou dizer agora, o que é que acontece, eu digo pra vocês, isso eu falo com propriedade porque eu recebo feedback sobre isso. O cara é muito bom tatuador, muito bom artista, você vê no Instagram, o cara parece o astro do cinema. Mas, tipo, o cara tá com a vida dele debilitada o quê? Fisicamente. O cara tá acima do peso. O cara tá com as taxas de irregular. O cara tá com problema... O cara tá acabado. Mas, tipo assim, ele tá performando como artista no que se trata daquilo que ele entrega. Isso. Mas o que acontece? Porque ele tem uma debilidade na parte física, às vezes, dentro de casa, ele tem uma debilidade. O casamento não está bem. Já tem dias que não consegue, como assim, de dormir na mesma cama com a mulher. Sim. Os filhos não estão bem no que se trata de respeito e de condução moral. E vai desencadeando uma série de coisas que ele vai fazer o quê? Emocionalmente, se eu tô ruim ali, mas pelo menos aqui é o quê? Eu tô bom. É o que a gente faz com comida. Tipo, o cara tá com problema financeiro, a vida dele tá uma problemática geral, o que é que ele faz? Se empurra na comida, porque ele tem que compensar de alguma forma. Perfeito. Então, quando a gente não anda de forma sistêmica, que eu acho que é isso que foi a virada de chave na vida de Marcelo, Marcelo entendeu o que o método Cis fez com ele, na mudança de mentalidade, ele procurou o quê? As pessoas certas, os lugares certos e as informações certas. Perfeito. E quando ele começa a receber esses estímulos certos, na intensidade certa, todo o tempo, olha para Marcelo tá com fone. Eu vou ver lá, podcast, YouTube, informação. Marcos chegou, eu tava assistindo. Olha, informação. Quem é tatuador... Paulo Vieira com o Baracato. Foi. Com o Baracato, doutor Baracato, foi incrível. Quem é tatuador aqui, ó, você passa de 6 a 8 horas tatuando por dia, tenha contato com o seu cliente, isso é muito bom. Isso. Converse com ele, né? Isso. Tenha interação, mas se tu pegar um tempo também para tu botar um fone de ouvido e tu receber mais informações que isso possa te crescer como pessoa e profissionalmente, tu vai conseguir entregar ainda mais pro teu cliente. Isso. Ou seja, não é você também botar um fone e tipo, esquecer o seu cliente, mas tem como você performar até recebendo essas informações. Isso. Então, o tempo, né? Então, ó, lugares certos, pessoas certas, informações certas. E foi o que aconteceu com o Marcelo. Quando isso começou a acontecer, os estímulos veio de forma intensa e pelo tempo necessário, Marcelo entendeu, pediu, peraí, eu tenho que ajustar minha família, eu tenho que ajustar o meu dinheiro, eu tenho que saber com que eu gasto, porque o segredo, para quem quer ter sucesso financeiro, principalmente com tatuagem, pessoal, é muito rentável, é um negócio muito bacana, dá para ganhar dinheiro, mas o segredo da sustentabilidade financeira não é o que você ganha, é o que você gasta. Rodrigo, eu cobro tantos mil, tá dando tanto dinheiro. Beleza, meu irmão, mas vamos para a ponta do lado. Tu tá gastando quanto? Ou seja, tu vai ganhar 20 mil e tu tá vivendo pior do que um cara que ganha 2 mil reais, que é assalariado. Exatamente. Então, o que acontece? Essa foi a transformação. E eu vi muito isso na vida de Marcelo e a ponta do iceberg, né, meu mano? A transformação, a metanoia agora... E pegando esse gancho mesmo assim, a turma foca muito no trabalho, às vezes esquece o corpo, esquece a espiritualidade e anda desalinhado. É que nem o motor do carro. Se motor do carro, você fazer o motor do carro, deixar a bomba de água, a bomba de combustível sem regular, vai bater o motor. Vai bater o motor. E você tem que estar alinhado. Isso que o Marcelo falou, vê. O Rodrigo falou, né? Pô, os caras talvez com a saúde ruim, tal, mas a arte dele lá tá indo bem, né? O trabalho profissional. Mas até isso, em algum momento, né? Pode também ser prejudicado, porque eu não acredito que um profissional ele consiga manter o mesmo nível de excelência, de foco, de determinação, de alegria no que faz, se, por exemplo, ele está com o casamento já prestes a acabar, se ele está com a saúde debilitada, se ele está com o financeiro dele ruim. Então, em alguma hora, isso termina o quê? Influenciando também até aquilo que está bom, entende? Então, o sistêmico, né, a vida sistêmica, vamos chamar assim, para quem não sabe o que é isso, é a gente ter todos os pilares da nossa vida equilibrados. Porque, senão, uma hora, aquele pilar que está ruim, ou aqueles pilares que estão ruins, eles vão tentar puxar o quê? Os outros que estão bons para baixo. Não é? Então, é aquele cara que, por exemplo, está focando no trabalho e no financeiro. Ou seja, vou trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, o resto eu resolvo. Só que o que acontece? O cara lá está focado no trabalho, ganhando dinheiro, trabalho, ganhando dinheiro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. 10 anos depois ele, pronto, agora que eu estou rico e estou bem profissionalmente, agora eu vou olhar para meus filhos. Passaram 10 anos, meu amigo. Será que teus filhos esperaram? Passaram 10 anos, será que tua esposa esperou? Será que tua saúde esperou 10 anos depois? Entende? Então, muitas vezes as pessoas pensam que, tipo assim, as áreas da vida vão ficar de braços cruzados esperando
Não, amigo, vá lá, faça dinheiro e cresça profissionalmente que a gente aguarda. E não é assim, então, tipo, não tem como aguardar. Não é? Então, a gente tem que estar observando. Foi o que o Marcelo sacou. Cara, eu tenho que cuidar das outras áreas da minha vida. Exatamente. Eu tenho que focar no trabalho? Tenho. Eu tenho que ser o melhor profissional? Tenho. Eu tenho que ganhar dinheiro? Tenho. Mas eu não posso esquecer disso. O Marcelo estava mostrando uma foto dele na inauguração aqui do antes e depois, né? Foi. Pô, caramba, eu fiquei impressionado como ele Era emagreceu. larguinho. Rodrigo também, ele mostrou. Rodrigo me mostrou a foto dele também. Eu vi uma foto. Nós três aqui, a gente. Eu vi uma foto. uma história. Meu irmão, Eduardo, que trabalha com a gente, veio mostrar uma foto ali. Eu jurava que a foto, alguém mexeu, né? E alterou somente a parte da largura, assim, né? Eu falei, não é possível, não. Mas tava do lado do meu pai e meu pai tava do mesmo jeitinho. Eu falei, foi não. Foi. Não foi. Não é possível. Não, a foto que tá eu e tu, meu irmão. Eu tava com 107 Eu vi essa foto. quilos, pô. Eu vi. Vocês dois. Mas Meu amigo. essa viver de forma sistêmica, Marcos, é muito importante, porque, tipo, a partir do momento que você ajusta a sua vida física, e não por questão estética, que é bom também por questão estética, se olhar no espelho, mas você performa dentro do seu trabalho automaticamente. E você consegue performar mais. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês aí, ó. Quem tá curtindo a live aí, certo? Você que é tatuador, manda para outro tatuador também. Pega o linkzinho, compartilha, manda pro pessoal na tua rede de relacionamento, no WhatsApp aí. Porque eu acho que, tipo, esse é o primeiro podcast, né? Do TTPcast, que é o Tatuagem com um Princípio Podcast. E eu tenho certeza que é o pontapé inicial de uma gama de informação que a gente vai derramar e transbordar na vida de vocês que quer performar como pessoa, como tatuador e como ser humano. Beleza? Marcos, deixa eu perguntar para tu, Marcos. A gente falou sobre crença, falou sobre escassez. E escassez é um assunto que me toca muito, porque, como o Paulo Vieira fala, tipo, quem tem crença de escassez acha que para crescer, para ganhar algo, alguém tem que perder algo. Isso. Né? E já na crença como é que se diz? De abundância, para você ganhar algo, alguém tem que ganhar algo também com você. Então, tipo assim, você só cresce se outras pessoas crescer. Perfeito. E é uma das frases que a gente tem aqui no nosso podcast, que vocês não estão conseguindo ver aí, mas na frente aqui da nossa sala de reunião, dentro do estúdio aqui, no podcast, tem o nome Crescer e Contribuir. Isso aí, eu saí do CIS, do Formação em Coach, que eu aprendi, e foi de forma incrível que eu entendi. Tem até o gesto, né? Crescer e contribuir. Perfeito. E quando eu entendi isso aí, que na verdade eu já tinha muito desses estímulos, mas tipo assim, não foi um forte impacto emocional como foi lá na formação de coach, o que é que acontece? A gente entende que pra gente crescer, alguém tem que crescer com a gente. Exato. Né? E onde é que eu quero chegar? Trazendo novamente e remetendo para a nossa realidade no ramo da tatuagem. Hoje tem tatuadores que são muito bons profissionalmente, um cara que artisticamente falando, ele é incrível, mas o que acontece? Ele tem medo de contratar um funcionário. Ele não tem uma equipe para trabalhar por ele. Ele é o cara que abre o estúdio, ele é o cara que faz faxina, ele é o cara que atende o WhatsApp, ele é o cara que faz o marketing. E, Marcos, eu vou dizer para você, não é porque ele não consegue chamar alguém, não, porque ele não tem condições, porque muitas vezes tem, Marcos. Isso. Eu acho que está muito ligado também à crença de escassez. Tipo assim, eu vou ter que pagar uma pessoa, eu vou ter que assinar carteira, é um compromisso, eu tenho que pagar quase 2 salários para pagar FGTS, todos os impostos que eu tenho sobre aquele funcionário, e acaba que ele perde a oportunidade de, primeiro, contribuir na vida de alguém. E de ganhar mais. Porque se ele tem mais pessoas que ele consiga conduzir uma equipe em treinamento, em performance, para fazer com que ele tenha mais, como é que se diz, tempo para se dedicar à arte, ele vai performar mais. Mas essa crença de escassez, Marco, fala pra gente porque o pessoal tem esse medo e, tipo, às vezes é mesquinharia mesmo. Tipo assim, caramba, bicho, eu sou um profissional de tatuagem, eu ganho, tipo, 15 mil, 20 mil reais no mês, vou contratar um funcionário para me ajudar. E muitas vezes, Marco, quebrando princípios, o que é que ele faz? Pega um brother amigo dele, ou pega um primo, alguma coisa, paga tipo 100 reais. Dá uma oia, né? Dá uma famosa oia. É o que chama de brodagem, né? Faz a brodagem. Dá uma oia pro cara, tipo assim, aí depois quer cobrar o cara, que ele seja profissional, junto com ele. Que tenha alta performance. Que ele tenha alta performance e quer ter resultado expressivo no estúdio de tatuagem dele. Marcos, hoje a gente aqui no estúdio tem 7 funcionários. A gente tem 7 funcionários e 4 colaboradores tatuadores. Ou seja, eu entendo, Marcos, que não tem como a gente crescer se a gente não contribuir. Isso. Tá entendendo? E quando você começa a entender por essa ótica, você se liberta dessa crença de escassez, parece que aquele negócio, quanto mais você tira dinheiro para contribuir, né, de forma, lógico, intencional e de forma, usando ferramentas corretas para isso aí, quanto mais você tira, parece que Deus fala, agora eu entendi
o propósito que está no seu coração. Tipo assim, você está transbordando na vida das pessoas. Pessoas vão ser alcançadas através dos teus recursos também. Então, tipo assim, é como se Deus... Deus ele não faz exceção de pessoas, mas só que, tipo assim, Deus ele não é besta para colocar riqueza na mão de um filho que não está sabendo administrar a riqueza. Na verdade, você está obedecendo. Isso é obediência a um princípio. Entende? Então, a obediência é um princípio. Então, se você é obediente, você colhe bênçãos, não é? O pastor Arthur, da Igreja do Amor, né, que faz parte, ele diz assim... obediência, Italita, né? Obediência gera bênção. Então, na hora que você obedece, você termina tendo fruto da obediência. O contrário também é verdade. A desobediência também gera o quê? Maldição. Isso. Então, a escassez, Rodrigo, o que é que acontece? A mentalidade de escassez, como você me colocou, ela diz que para eu ganhar, alguém tem que perder. E se alguém está ganhando, eu estou perdendo. Então, essa é a mentalidade de escassez. E a modalidade de abundância? A mentalidade de abundância diz que o mundo é abundante. E o mundo é abundante. Se você olhar direitinho, o mundo, Deus criou o mundo de uma certa forma para mostrar para a gente o quanto ele é abundante. Por exemplo, ele poderia ter criado uma espécie só de manga. Mas tem N espécies de manga. Peixe, ele podia ter criado uma espécie de peixe só. Tu pega esse peixe, pesca e pronto, come e acabou. Quantas espécies de peixe tem? Então, quando a gente olha para a natureza, a própria natureza reflete a glória dele, ou seja, mostrando o quanto é abundante o mundo. Fizeram uma vez uma pesquisa, se pegasse toda a riqueza do mundo e dividisse por igual para todo mundo seria milionário. Mas também essa mesma pesquisa disse que pouco tempo depois, alguns anos depois, toda essa riqueza financeira ela voltaria para a mão das pessoas que hoje são as pessoas mais abundantes financeiramente falando. Por quê? Porque se trata de mentalidade. Entende? Então, na hora que você contribui, na hora que você... Só quem contribui é quem é abundante. Só quem doa, por exemplo, é quem é abundante. Só quem ajuda é quem é abundante. Quem abunda é uma pessoa próspera. Isso. Se você não abunda, você não é próspero. E não está nem ligado à quantidade de recursos que você tem. Está ligado à sua crença ato, de abundância, né? Isso, é o ato. Então, por exemplo, é um exercício. Eu dou o treinamento aqui em Recife chamado Independência Financeira, né, que a gente trata exatamente de crenças sobre dinheiro, onde eu digo, gente, olha, existem músculos que a gente precisa exercitar. Não é? Então, na hora, por exemplo, a pessoa que ela doa, ela está exercitando um músculo doar. Pode ser que o cara diga, cara, eu nunca doei na minha vida. Então, o teu músculo doar está o quê? Atrofiado. A mesma coisa se você fosse para academia e você nunca molhou panturrilha. Aí você começa a malhar a panturrilha. Começa a estimular. Começa a estimular. No início, você vai malhar para torar? Não, você vai começar devagarzinho. Exatamente. Vai doer no início, tal, até desenvolver. Não é? Então, é a mesma coisa. O cara está lá querendo malhar o bíceps dele. O que ele vai fazer? Ele vai começar com um peso pequeno. Pega lá 3 quilinhos, começa devagarzinho, daqui a pouco ele vai aumentando para 5 quilos, para 10 quilos, para 15 quilos, daqui a pouco ele pega 30 quilos de bíceps, né? Isso. Mas começou com onde? Lá atrás, com 3. Aí tem pessoas, às vezes, que dizem assim, cara, não adianta eu poupar. Por quê? Porque só me sobra R$50 por mês. E se eu poupar R$50 por mês, no final do ano eu vou ter o quê? Não vou ter nada. 700 dá o quê, meu Deus? R$50 por mês dá R$700 no final do ano. Cara, não vai mudar a minha vida, não é? Aí é que está o erro. É o exercício, amigo. Não é o valor, é o exercício. Você está começando ali com 2 quilinhos. A disciplina, né? A disciplina. Você está ali disciplinando o seu músculo e tal. Quando esse peso aumenta, ou seja, agora não está sobrando mais 50, está sobrando 100, 200, 300, 2.000. Você já está exercitando. Até mesmo que o cara fala, não, quando eu começar a ganhar dinheiro, eu junto. Ele não junta. Não vai juntar. Enquanto ele não gera disciplina porque no ele não pouco. exercitou. Ele não exercitou o ato de poupar, por exemplo. Se ele não está poupando no pouco, quando ele tiver muito, ele vai... O que é que tá o músculo dele está bem desenvolvido? O do gastar. A palavra de Deus fala, se você não é fiel no pouco, você não vai ser no muito. Como é que eu vou dar uma abundância na tua vida? Exato. Então, por exemplo, eu me lembro que, lá atrás, quando eu ganhava um bom salário lá atrás, eu ganhava R$30 mil por mês de salário, na época que eu era executivo, e chegava no final do mês, eu estava devendo o cartão de crédito. E tinha funcionário meu que ganhava R$5 mil e todo ano esse cara comprava um terreno. É incrível, né? Entende? Então, por quê? Porque a mentalidade dele era do quê? Mais de poupar do que gastar. E a minha era mais de gastar do que poupar. Então, a mentalidade mais abundante é aquela mentalidade que o cara ele prefere poupar do que gastar. Isso. A mentalidade do rico, do abundante, ele prefere poupar do que gastar. E dependendo também, até pegando um link, dependendo da sua crença de rejeição e da sua necessidade de excitação, quando chegar essa benção, o que é que eu vou fazer? Eu vou gastar o meu dinheiro de forma demasiada para mostrar que eu tenho. Ou seja, tipo assim, eu vou comprar uma moto da hora, eu vou comprar um carro, um colar de ouro, tipo, eu vou mostrar que tipo a benção chegou na minha vida, ou seja, entrou, mas
Foi-se embora da mesma velocidade. E aí o que acontece? Veja, não tem nada de errado o cara comprar um bom carro, comprar uma boa casa, uma lancha, que enfim. É bom, né? Não é... Agora, a pergunta que você tem que se fazer sempre, e aí eu falo para você que está nos ouvindo agora, a pergunta que você tem que fazer sempre é o seguinte: eu estou comprando isso por ser ou para ser? Isso. Vou repetir, eu estou comprando isso por ser ou para ser? Então, eu estou comprando isso para ser admirado, para ser amado, para ser respeitado. Se é para, repense. Se é por, não, eu estou comprando isso porque por eu ser abundante, por eu ser uma pessoa próspera, por eu ser uma pessoa reconhecida, amada, determinada, por eu ser, estou comprando, e não para ser. Se eu compro para ser, aí é que é o perigo. Então, a gente tem que comprar as coisas por ser. Pô, como se a gente quisesse rotular uma identidade. Exato, né? Entende? Então, isso mudou a minha chave. Né? Eu me lembro que em 2018, eu fui assaltado, levaram o meu carro, né? Chega bandido de manhã, tem acabado de correr, tinha parado o carro assim, para deixar um amigo e, chegaram e levaram o carro. Aí, 2 semanas depois não encontraram, o seguro pagou, enfim. E na época que eu recebi o seguro, o dinheiro do seguro, se eu não tivesse com a mentalidade anterior que eu tinha, que eu era o que eu tinha, eu teria feito, sabe o quê? Pego o dinheiro do seguro, botado mais dinheiro e comprado um carro melhor. Isso. Para dizer assim, não, porque eu sou, para eu ser um grande coach, eu tenho que ter tal carro, não é? Cara, eu moro a 1 quilômetro do meu trabalho. Eu moro perto do meu trabalho. Tudo que eu tenho que resolver na minha vida, eu resolvo muito perto aqui. Então eu disse, poxa, para eu ter um carro hoje, eu não preciso ter um carro hoje. Qual a funcionalidade de ter um carro? Eu vou ter um carro que ele vai ficar 80%, 90% do tempo dele parado. Onde eu vou estar gastando um dinheiro de PVA, de seguro, disso, daquilo, para justificar que eu tenho para ser. Cara, eu não preciso disso. Não é? As coisas que eu tenho que resolver aqui perto, eu pego um Uber ali, pego aqui, vou ali e tal. E quando eu tenho que viajar, fazer algum tipo de viagem, alguma coisa, o que eu faço? Vou numa locadora e aloco um carro. Isso aí. Pego um carro, vou lá, aloco, alugo, vou, faço o que eu tenho que fazer, vou para a praia, passo um fim de semana, tal, devolvo o carro e pronto. Entende? Então, isso é libertador. Antigamente eu era preso a isso. Ou seja, eu tinha que ter para ser. Ou seja, cara, para eu ser esse cara que todo mundo respeita, então eu tenho que ter um carro que seja tal. E eu repito, não tenho nada a ver contra quem tem isso. É porque no meu caso especificamente, hoje, eu tenho que dizer, eu tenho que comprar, por quê? É por ser ou para ter? Ah, por ser. Por ser, eu preciso agora? Não. Para ser, cara, eu não preciso isso para ser. Lógico. Até porque está muito bem esclarecida a sua própria identidade, né? Exato. Marcos, uma coisa massa assim na inteligência emocional, que eu acho que foi um destrave também na minha vida, é que quando você tem inteligência emocional, por mais que você tenha um temperamento dominante, né? Eu sou um cara impulsivo, eu sou tipo assim, penso rápido, eu quero logo o resultado. A pessoa, né, eu tenho esse temperamento um pouco dominante e acaba que se eu não tiver um treinamento de inteligência emocional, ou seja, se eu não treinar a minha inteligência emocional, eu vou estar o tempo todo ferindo pessoas. Né? Você até falou agora sobre músculo, né? Tipo, todo ser humano, ele tem músculo. Isso. Todo mundo tem músculo, né? Ninguém nasce sem músculo. Mas nem todo mundo é musculoso. Ou seja, ou ele treina o músculo para ser musculoso, desenvolver. Ou ele fica com o músculo dele atrofiado do jeito que ele fica. Eu creio que a inteligência, e aí entra a inteligência emocional do mesmo jeito, todo mundo. Ninguém nasce burro. Todo mundo tem um QI de inteligência. Concordo. Mas só que tem pessoas que buscam o quê? Não treinar essa habilidade da inteligência, e outras pessoas buscam a inteligência emocional. Perfeito. E onde é que eu quero chegar? Eu acho que a inteligência emocional, Marcos, ela vai nos ensinar e nos ajudar muito a lidar com as feridas emocionais da gente e de outras pessoas. Perfeito. Porque só fere, Marcos, quem está ferido. Isso. Não tem como. Se a gente não tiver um nível de controle emocional nas pessoas que a gente se relaciona, seja do leito conjugal, na sua casa, com seus filhos, com as pessoas do seu trabalho, com seus clientes, você vai estar o tempo todo se ferindo. Isso. E aí o que acontece? A gente vive na era da informação, a gente vive na era da rede social, e nem todo ser humano hoje tem inteligência emocional para lidar com o sucesso. Total. Né? E por que eu chego no sucesso? Porque, artista, ele já se relaciona ao sucesso. Todo artista quer chegar no sucesso. Uhum. Todo artista quer ser notado. Todo artista... Fama. Isso, a fama. Todo artista quer, ter a tatuagem dele, como é que se diz? Participando de convenções, ele quer ser premiado, ele quer ter 50 mil seguidores, ele quer, a fama, e que é muito bom isso aí também, sim, legal, que faz parte, e até mesmo porque se você faz todo o processo de forma correta, o resultado, a fama, o sucesso vai chegar. Mas aí onde é que entra a inteligência emocional? E eu acho que isso vem me ajudando muito, Marcos, e para quem está escutando a gente aqui, que é tatuador,
busque informação sobre inteligência emocional. Porque, queira ou não queira, a gente pede para Deus abençoar tanto a gente, né? Deus me ajuda, porque eu tenho esse projeto e tal, tal, tal. Mas quando o sucesso chega e a fama chega, se a gente não tiver um nível de inteligência emocional, a gente não vai conseguir lidar com as invejas, a gente não vai conseguir lidar com o posicionamento de destaque. Isso. Né? Na rede social, por exemplo, se 10 pessoas te xingam, é uma coisa, mas se tu tá exposto na rede social e chega lá 1000 pessoas para xingar o teu trabalho, acabou-se. E eu me deparo com isso constantemente, com artistas. O cara posta uma tatuagem, se ele tem 50 mil comentários bons sobre a tatuagem, massa, né? Que da hora. Mas se uma pessoa fala que, rapaz, ficou horrível, pronto, acabou-se. O cara quer tirar print, quer vomitar toda a descompensação emocional, porque, tipo assim, ele não sabe lidar com a crítica, né? Isso. E a inteligência emocional, Marcos, como é que ela trabalha em relação ao ser humano a lidar com a crítica? Perfeito. Boa pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, Rodrigo, olha, a gente não tem controle sobre o externo. O externo a gente não tem controle. Eu não tenho controle sobre o humor dos outros. Eu não tenho controle sobre as emoções dos outros. O que eu tenho e devo ter controle e gerenciamento são das minhas emoções. Então, por exemplo, eu dou treinamentos, né? E às vezes eu estou numa sala de treinamentos que tem 40, 50, 60 alunos lá e eu não tenho como controlar a emoção de cada um. Eu não tenho como saber que aquele aluno ali, ele gosta mais de mim do que aquele outro. Não sei o quê. Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em quê? Fazer o meu melhor, entregar o meu melhor, fazer com esmero aquilo que Deus me chamou para fazer e me preocupar apenas com isso. Entendendo que, em algum momento, algumas pessoas elas vão me criticar por algum erro que eu tenha cometido. Lógico. Porque eu não sou perfeito. Né? Talvez alguém esteja olhando aí pelo outro lado dizendo, pô, esse cara é perfeito, conta aquela que tu morreu. Né? E aí, antes de você pensar isso, ei, amigo, não é assim não. Eu tenho pena que tem muito pra gente contar também. Tenho, né? Amigo, olha, tem defeitos, estou trabalhando ainda mais as questões que eu preciso melhorar na minha vida, não é? Então, eu estou no desenvolvimento, graças a Deus, eu já evoluí bastante. Mas tem muita coisa para trabalhar. Mas você identifica, você reconhece e você está treinado ao quê? A conflitar com esse defeito que você sabe que tem. Exato. Então, é muito importante entender o seguinte, que aí eu não tenho como controlar as emoções dos outros, né? Então, críticas vão vir, não é? E eu tenho que ter humildade, e aí a palavra-chave é humildade. Isso. Para pelo menos ouvir. Pelo menos ouvir. Essa crítica, deixa eu ouvir ela. Faz sentido? Cara, faz. Com toda humildade. Faz sentido? Faz. Então, qual é o aprendizado que eu tiro disso? Como é que eu posso fazer melhor, então? Como é que eu posso reparar essa situação, se for necessário reparar? Ou pode ser que você diga, cara, com toda humildade, não faz sentido essa crítica. É uma pessoa que realmente ela interpretou errado, é uma pessoa que realmente tem as questões dela lá e, tipo, ok, então coloca aqui de lado e despreza. Mas é pelo menos ter a humildade para ouvir. Isso. Não é? Ouvir a crítica, analisar, pensar. Outro dia eu estava com umas pessoas e elas estavam trazendo um problema e tal. E aí a pessoa indignada porque um determinado cliente tinha reclamado de uma tal coisa. Eu disse, ei, mas calma, vamos analisar o que essa pessoa disse. Vamos analisar. Pode ser que alguma coisa aí sirva de importância para a gente. Pode ser que pelo menos 10%, 15%, 30%, o que for. Vamos reter. Vamos trabalhar em cima disso. E o resto a gente descarta. Não é? A própria palavra de Deus, né, fala que tipo, a gente deve ser breve para ouvir, tardio para falar e para irar-se, né? E também as cartas de Paulo falam reter o que é bom. Isso é bom. E, Marcos, eu vou dizer para tu, em toda crítica, até aquelas pessoas que são usadas pelo inimigo, pelo Satanás mesmo, para jogar a palavra de maldição, se você entender que por trás daquilo ali, ele pensa que está te jogando pro fogo, mas ele está te impulsionando ao quê? A tu se descolar, a tu se movimentar. Isso. Vê, eu um dia desse estava falando sobre política e de vez em quando no estúdio aparece assunto sobre política, né? E o cara, rapaz, se não tivesse oposição, seria muito mais fácil o governo trabalhar. Eu falei, não, pelo contrário. Se não tivesse oposição, o governo estaria tranquilo. Isso. Então, o que acontece? Zona de conforto. Zona de conforto. Então, tipo, se alguém chega pra te criticar, te jogar uma seta do inimigo, tipo assim, jogar a palavra de... Meu irmão, crítica, se você não tiver controle emocional, inteligência emocional pra lidar com essa crítica, você vai perder a amizade, você vai se ferir emocionalmente, porque, tipo assim, as pessoas têm capacidade de, através de uma palavra, acabar com o teu dia. Né? Então, quando você tem inteligência emocional, vem a palavra e você fala...
cara, bicho, o que esse cara falou, tipo assim, foi pra me ferir. Isso. Mas sabe o que eu vou fazer? Dentro desse processo que ele tá falando sobre mim, Isso. eu vou tentar aperfeiçoar e modelar ainda mais o meu negócio para eu conseguir performar e não mostrar para ele Isso. que eu tenho resultado, mas para mim mesmo. Para mim mesmo. Então, o que acontece? Não tá ligado ao externo, tá ligado Isso. ao interior. Isso. E isso é transformador, viu, Marcos? Total. É transformador porque isso gera senso de autorresponsabilidade. Isso faz com que a gente olhe para as pessoas que vêm com um certo poder de destruir o teu dia e, pelo contrário, você fala, meu irmão, tu quer me jogar pro fogo, tu tá me jogando pro meu propósito. Exato. Tá entendendo? Recentemente eu faço mentoria com o Thiago Brunet e a gente tem algumas reuniões com o grupo fechado e ele falou, não se mova por críticas, por opinião, nem por elogios, mas se mova por propósito. Isso. Ou seja, eu tenho, Marcos, tipo, certo o que Deus quer para minha vida. Isso. Eu sei quais pessoas que podem ser abençoadas com a minha palavra, com a minha Perfeito. transformação. Então, quando eu estou movido por um propósito, seja na sua área de coach, como Isso. tatuador, como gerente de marketing, como está sendo até aqui, a gente tem um propósito e a gente sabe que a gente é útil naquilo que a gente faz. Aham. As críticas vão vir, as opiniões vão vir. Isso. E tipo, não deve ser motivo de mudar o rumo da gente, mas da gente escutar, ter inteligência emocional, Isso. absorver a pancada. Se for necessário ajustar alguma coisa na rota, mas continuar em frente. Continuar em frente pro propósito. Perfeito. Mas o que acontece? Na maioria das pessoas, principalmente, eu digo para você, Marcos, no meio artístico, porque a gente, todo ser humano tem orgulho, Marcos. Isso. Não tem como, eu sou orgulhoso. Todos nós. Você, a diferença de quem consegue identificar, reconhecer e tratar, e tem inteligência. E outras pessoas que, tipo, quando você fala assim, rapaz, tu é orgulhoso, o primeiro que já fala assim, Não sou não. Eu mesmo não sou não. Pronto. Já foi. Ele já é. Não tem Já acabou como, de ser. Não tem como. A briga por orgulho, Marcos, eu vou dizer para você, é diária, é constante. Olha, um dia só que você vive sem brigar com seu orgulho, você já está perdendo. É a mesma briga com o diabo. Hoje eu vou relaxar, hoje eu não vou brigar contra o inimigo, não. Já está perdendo. Porque ele está o tempo todo aí, ele veio para matar, roubar e destruir. E se tu não tem os teus princípios baseados naquilo que Deus tem para tua vida e tem propósito, quando chegar a primeira crítica, sabe o que tu faz? Tu perde a vontade de caminhar, tu muda a tua trajetória, né? E o que acontece? O que é que o inimigo tem a maior força para fazer na vida da gente quando a gente não tem intimidade com Deus e não tem inteligência emocional? É a gente paralisar. Isso. Né? Imagina, você está no meio de um projeto, você que é tatuador, está me escutando, se você tem uma bênção na sua vida, se você tem um talento, mano, não deixa ninguém te paralisar com palavras de maldição, meu irmão, com seta do inimigo, dizer que você é incompetente, que você não faz. Pode ter certeza, meu irmão, você vai muito mais longe do que você imagina. Agora, não deixa de paralisar, não. É a porrada vindo, continua andando. Isso. Continua caminhando. Isso. Continua caminhando. Porque Jesus, ele não saiu de um ponto para outro para fazer um milagre. Foi no caminho que ele fez os milagres dele. Ou seja, inteligência emocional vai fazer com que a gente saiba lidar com as nossas próprias debilidades emocionais, com a dos próximos, e entender que os próximos... Ele tem os problemas dele. Isso. E quando a gente gera empatia, que eu acho que também é uma base da inteligência emocional... Isso. Competência emocional, social. Né? A gente tem empatia de analisar, bicho, de onde o cara veio, qual a história que o cara fez, quais debilidades emocionais, como foi o padrão geracional que ele recebeu dos pais. Né? A carga de estímulo que ele recebeu para chegar você hoje e tipo, ter um pré-julgamento do cara e jogar uma pedra. Então, tipo assim, eu acho que tipo, existem pessoas mais intencionadas de querer te destruir. Né? Tem. Existe, mas muito mais do que o que as pessoas pensam sobre você e o que as pessoas podem afetar é a forma como você vai lidar quando chegar essa bagagem. Exato, como eu falei. Então, a questão não é o externo, é o interno. Hoje mesmo, uma pessoa entrou em contato pelo WhatsApp e tal, falando um bocado de verdade para mim e tal, e eu olhei e digo, caramba, eu não vou perder tempo com isso, né? Então, tipo assim, a debilidade das pessoas, cada um tem suas debilidades e pronto. Então, o que é que eu tenho que entender? Que é como você disse, eu tenho que ter minha trajetória, seguir em frente, tendo consciência de quem eu sou, do que eu sou capaz, do que eu sou merecedor, entendendo a minha índole, né, a minha credibilidade, a minha competência dada por ele, e acabou, entende? Então, infelizmente, vão ter pessoas que elas vão estar muito mais preocupadas em vez de focar na sua própria vida, na sua própria carreira, elas vão tentar justificar os insucessos dela com, muitas vezes, o sucesso do outro. Isso. Não é? Então, às vezes, o outro está tendo sucesso em determinada coisa, aquilo incomoda a tal ponto que a pessoa vai querer o tempo todo o quê? Criar mentiras, tentar tirar a paciência do outro, entender? Tirar a visão, o foco. Não é?
Mas isso, Rodrigo, é aquele negócio. Se a gente tem consciência de que nós somos, que somos capazes, que somos merecedores, a gente vai continuar firme olhando para o alvo. Isso não aí. é? Marcos, deixa eu falar uma coisa. A Tassiana tá calada. Tassiana. Vamos quebrar Pelo um amor de pouquinho. Deus. Vamos quebrar um pouquinho. Absorvendo aqui, A eu gente já fala das anotei mulheres, várias as mulheres estão coisas. sendo representadas como Não, mulher tão top. E eu vou falar pra você, ó, não é porque é minha amiga de muito tempo, não, mas eu tenho admiração por você, minha irmã. Eu sei que você é uma bomba de conhecimento aí, mas você tá muito calada, minha irmã. Eu já cheguei hoje aqui, eu nem conheci ela, já cheguei elogiando, né? Eu disse, ó, Rodrigo, aí eu digo, não, pô, é ela. Eu digo, é você? Cara, aí o cara... E eu vou falar pra você, ela. Marcos, na minha vida, eu tive uma transformação depois que eu compreendi o que Deus falou no meu coração e dá importância à mulher que eu tenho dentro da minha casa, que é minha esposa. Né? Então, se você é homem e está escutando essa live aí, meu irmão, dê valor à sua mulher. Isso. Escute a sua mulher, porque muitas vezes o seu orgulho está ofuscando o brilho que ela tem dentro da sua casa e pode transformar a sua vida. E aqui faltava no chute, tem muito macho. É homem que são mulher. Eu falei, vou chamar Vamos botar ordem na casa. Foi um toque feminino, né? Tá ordem na casa. Isso aqui. E é impressionante da forma maestria que ela está fazendo as coisas e, tipo, complementando. Não é tipo assim, não é sobrepondo, nem tão na baixa, é complementando o trabalho que a gente já vinha fazendo e hoje, graças a Deus. Mas fala aí, meu irmão, você está muito calada, meu irmão. Eu gostei muito, assim, do conteúdo e uma coisa, assim, que me chama muito a atenção, principalmente na trajetória de Marcelo. Eu não acompanhei muito sobre o antes, mas do tempo que eu tô aqui pertinho, né, é sobre a constância. Era uma coisa que, particularmente, eu tinha muita dificuldade de ter constância para que eu pudesse ter os resultados que eu almejava. E aí eu vejo na tua trajetória justamente isso, né, como a constância, ela vai gerar o fruto desejado, né? Independente daquele tempo ser um tempo bom, favorável para ti ou não, você estava lá cumprindo os alvos diários. Ele continuou. E essa constância eu venho aprendendo. Na verdade, aqui, a gente está num ambiente, no nosso estúdio, que a gente é o tempo todo estimulado, né? Não somente para alta performance, mas constância, alimentação saudável, manter a emoção organizada, cuidar da família. E aí a gente vai prosperando em todas as áreas da vida. Isso é legal, esse negócio de alimentação saudável. A gente agora, antes de começar, a gente teve um lanchinho aqui, né, um jantarzinho. Isso. E aí tinha uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Ela chegou lacrada na mesa e saiu lacrada. Saiu lacrada, é isso mesmo. Próxima vez a gente nem gasta. Nem gasta. Eu até brinquei com o Marcelo. Marcelo, acho que quem vai tomar sou eu, Daniel, e foi quem também que eu falei? Acho que foi o Will. O meu mano Will. Ninguém mexeu na Coca-Cola. Você fala nisso, pessoal, deixa eu só dar um salve aqui, ó. A gente não apresentou, certo? Mas aqui, ó, por trás das câmeras, certo? A gente tem o nosso Will, que é o nosso gerente operacional. Gordinho, você é uma benção, viu, meu irmão? Palma pro Gordinho. E a gente também tem Daniel, que tá no comando da transmissão. Fala aí, meu mano, pra gente. Boa noite, rapaziada. Um salve aí pra todo mundo. Espero que estejam curtindo aí a live. Se tem uma pessoa na live que a gente tem que tirar uma onda, vai ser com você, viu, Daniel? Fica tranquilo. Fica ligado. Mas, rapaziada, saca só, esse nosso que Tassi falou, eu já tô vendo aqui a hora, é 9h30. Já tem 1h30 de live. Olha, quando o papo é gostoso, caraca, é transformador. Passa 40 minutos só. E, ó, ela falou sobre constância. Rapaziada, constância é uma coisa que, tipo, ela é transformadora. Por quê? Motivação é bom, mas nem todo dia você está motivado. Tem dia que você não acorda motivado. Isso. Para mim, por exemplo, a atividade física que eu faço, eu tenho 2 protusão de hernia de disco, né? Que eu adquiri com o tempo, acho que foi muito tempo do quartel também. Ou seja, eu na minha atividade física, eu tenho um preparador físico, né, que é o Guga, ele passa muito questão de mobilidade e não muito questão, e força um pouco e vai mesclando, né, tal, não sei o quê. Então, o que acontece? Ele falou, meu irmão, tem que ter constância. Mas tem dia que eu me acordo, Celso, eu tenho 3 filhos, e eu me acordo 5 horas da manhã todo dia. Tem dia que eu falo, meu irmão, hoje eu vou ter que ir pra academia, bicho. Mas vou, bicho, eu digo pra você, não é nem na força do ódio, eu vou na questão da disciplina. Na obediência mesmo. Porque a disciplina e a obediência, ela vem no dia que você não tem a motivação. Exato. Entendeu? Porque quando você tá motivado, você vale por 30, bicho. Você tá motivado e você faz. Pega esse gancho aí, tem uma palavra que eu levo pra minha vida, e se vocês estiverem escutando aí, leva pra de vocês também. Quem faz o que gosta é criança. A gente é adulto, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Eita! Vai acordar de manhã cedo. O gigante acordou. Marcelo Oliveira. Acordar cedo mesmo e correr atrás. Top, meu irmão. Se você não for, vai ficar na zona de conforto. E constância. E você vê que, tipo, você fazendo as coisas certas, na intensidade certa e pelo tempo necessário, vai gerar um resultado. Isso seja na tua vida profissional, na tua vida do casamento. Rodrigo, rapaz, eu não digo eu te amo pros meus filhos, meu irmão. Diz eu te amo. Fala 2, 3, 4, 5 vezes. É um saco. Fala todo dia. Daqui a pouco tu vai ver que automaticamente cria um estímulo que teu filho
filho que não dizia para tu que ama, ele vai começar a dizer, pai, eu te amo. Isso. Por quê? Porque tu estimulou teu filho. Estimulou. Né? Que a gente até brinca aqui, eu falo aí, o filho, ele é uma benção até o momento que ele encontra os pais. Quando encontra os pais, ele vai receber uma série de estímulos, Isso. que se não for o estímulo certo, ele vai carregar um bocado de padrão geracional para a vida verdade. dele. Pegando essa frase do Marcelo, eu me lembrei de uma frase também, que um tempo atrás eu até coloquei numa postagem minha no Instagram, né? Eu disse assim, ó, quem faz apenas o que gosta, pode amanhã estar colhendo o que mais detesta. Isso mesmo. Então, vou repetir, quem faz apenas Essa o foi que uma martelada, gosta, né? Segundo amanhã vai estar colhendo o que mais detesta. Isso mesmo. Então, tipo assim, eu só gosto de comer comida gordurosa. Então, eu só quero comer comida gordurosa. Então, você está fazendo apenas o que você gosta. Isso. Amanhã você pode estar colhendo o quê? O que você mais detesta. Outro ponto também que eu me lembrei quando a Tassiana falou sobre constância, e aí você que é tatuador que está escutando aí, compartilhar um posicionamento que eu tenho sobre constância. A gente, quando fala constância, a gente entende como se fosse repetir o mesmo processo todo dia, não é isso? Até aí tá legal, você vai ter uma constância. Sendo que, Celso, vê que engraçado, na arte da tatuagem, não só a arte da tatuagem, mas a arte por si só, ela é evolutiva. Ou seja, se eu faço a mesma arte hoje, amanhã ela já não é a mesma coisa. A arte evolui. Ou seja, se você é tatuador e já é difícil ter um tatuador que tenha constância, porque ele é inconstante. Uma hora faz um trabalho bom, outra não faz um trabalho bom. Um dia abre o estúdio de 9 horas, outro dia abre de 2 horas da tarde, outro dia nem vai para o estúdio. E o que acontece? Uma hora cobra um valor justo, outra hora faz uma promoção e vende a tatuagem pela metade do preço. Ele não tem constância. Mas se você tem constância, ainda te digo mais, quem está no ramo da arte da tatuagem e faz todos os dias as mesmas coisas, ele já é um vitorioso. Porém, não vai ser uma coisa que vai frutificar mais na frente. Por quê? Como a arte é evolutiva, tu tem que estar todo dia entregando 101%. É uma inconformidade, né? Isso, Para que gerar isso, novos resultados. conformismo. Ele vai estar satisfeito. Tipo assim, caramba, massa, celebra, né, teus resultados, que isso é muito importante. Isso. Mas se você for um cara que está conformado, né, o Isso. senso de conformismo com o seu resultado, e você não tem uma constância de crescimento, Isso. essa tua constância linear ela vai começar a cair. Isso. Porque o artista que começa... Acontece muito, Celso, com tatuadores antigos. A gente tem tatuadores que têm 20 anos, 25 anos, e tipo assim, o nível artístico dele tá lá embaixo porque ele não buscou o quê? Não evoluiu. Essa constância de evolução. E Isso. tipo assim, muitas vezes, movido até mesmo pelo orgulho, ver a rapaziada nova com 1 ano de tatuagem, o cara comendo as tintas, bicho. Isso. Fazendo aquele trabalho incrível. Por quê? Porque a mentalidade de transformação e de evolução do cara tá assim, a milhão. Tá mais E você aberto, tá o tempo assim, eu vou fazer só aquilo que eu faço o tempo todo. E acaba Isso. que se você faz o que você faz o tempo todo, vai chegar um tempo que a sua arte não vai conseguir Isso. acompanhar a evolução até da tatuagem. Porque a tatuagem de 10 anos para cá, Mudou a muito. indústria da tatuagem mudou. Mudou. O consumo pela tatuagem mudou. Isso. As pessoas que têm tatuagem, Isso. por exemplo, antigamente você tatuar um antebraço era tipo assim, vai tatuar um antebraço, ixi, vai arrumar nem emprego. Esse aí já E até acabou. a tecnologia ajudou bastante, né? Por exemplo, a computação gráfica, O design e né? tudo, Hoje né? você tem como fazer, né, as artes no computador e colocar o decalque na pele, já sai com um grau de detalhismo muito maior que se tinha há 20 anos atrás, por exemplo. E a questão de sair dessa conformismo é porque a galera pensa a chegar assim, eu vou estabilizar, cheguei no teto. Isso, Não existe teto. E qual teto? Não, Não existe teto, pô. é. É sempre evolução, é Isso, não constante. para. E o que faz a gente ter essa constância, o que faz a gente ter essa evolução e esse compromisso e disciplina de fazer tudo sempre mais é a inteligência emocional. Porque, racionalmente falando, Marcos, se eu começar hoje a tatuar bem, né, um tatuador começa hoje, daqui a um ano ele tatua bem, ele vai ter um dinheiro em casa. Isso. E muitas vezes ganhando muito mais do que um salário, do que 2, do que 3, do Isso. que 4. E se ele se conformar e ele não tiver inteligência emocional para acompanhar o crescimento e sabendo o que a arte pode proporcionar para a vida dele, ele não vai ter inteligência emocional, ele vai fazer o quê? Eu já estou de boa, eu ganho isso aqui. E não que seja ruim somente ganhar aquilo ou fazer só aquilo, mas é que às vezes as pessoas têm um senso de capacidade tão grande que não sabe o quanto ele tem na mão, Isso. o quanto ele pode performar e por falta da capacidade de digerir as suas emoções, de inteligência emocional, ele não consegue ir mais além. Show. Mas é isso aí. Marcos, eu queria só para encerrar aqui, eu acho que a gente já se estendeu demais. Ó, primeiro podcast já vai em 1h37. Eu nem sabia que tinha muito assunto assim. Mas tô mentindo. E se deixar, ainda Oxe. vai mais. viu? amanhã Se você vai deixar- na manga aqui. Amanhã esse dia. Tô mentindo porque a inteligência emocional, pessoal, é transformador e é incrível. Quanto mais você estuda, mais Tem você muita aprende. coisa, E tipo, mais você fica, como é que se diz? Entendendo a potência que Deus lhe fez, né? Você vê,
a gente tem uma cabeça que a gente consegue fazer até 86 bilhões de conexões neurais no segundo. Ou seja, a cabeça da gente, Deus fez uma máquina, né? Aí, tipo, mas o que é que gera neuroplasticidade, né? Conexões neurais? É estímulo. Ou seja, você é um cara que acorda tarde, você não lê o livro, você não performa de forma nenhuma no seu trabalho, você não estimula a sua mente de forma nenhuma e você ainda diz que está cansado no final. E Deus está olhando para você e está dizendo, meu filho, deu uma máquina para você que você não tem noção da capacidade que ela pode fazer na sua vida. Exato. E a inteligência emocional, ela faz isso aqui, ó. E quando você começa a buscar inteligência sobre isso aí, você dispara. Marcos, pra gente finalizar, e é um assunto, tipo assim, sério que eu queria tocar, é sobre medo. Medo. Boa. Medo, Celso, medo, e quando eu falo medo, não é o medo do obscuro, do terror, não. É o medo que o ser humano tem hoje de olhar para a vida dele e entender que, tipo assim, ele tem algo reservado para ele mais na frente, né? É um medo, tipo, um tatuador que está começando hoje, acontece muito, viu, Celso? Isso aí eu queria compartilhar com você, para você até entender. Eu, quando comecei a tatuar, eu fazia trabalho de design gráfico também, tinha saído do trabalho de representação comercial e há um tempo atrás também era até sargento do exército. E quando eu entrei na tatuagem, pro meu pai foi um baque. Porque meu pai, tipo assim, ele tinha um preconceito com tatuagem, graças a Deus hoje não tem mais, inclusive já tem tatuagem com o nome das minhas filhas, meus filhos dele, né? E o que acontece? Era como é que se diz? Eu comecei de uma forma que, tipo assim, era meio que improvável as coisas acontecer. Mas teve um momento que eu creio que quem está me escutando aqui, que é tatuador, e se você também está começando agora, vai chegar um momento que você vai dizer, caramba, eu tenho uma profissão, mas eu tô aprendendo a tatuar, e as coisas estão começando a desenrolar. Mas eu tenho medo, Rodrigo, de me entregar na arte, de arriscar nisso aqui, né? Hoje as pessoas... E se não der certo? E se não der certo, né? E tipo assim, aí criam medo e tipo, hoje em dia, graças a Deus, eu recebo muita visita no meu estúdio, acho que quase diariamente, e muitos tatuadores falam, Rodrigo, eu ainda tô naquela, Rodrigo, eu não sei se eu largo o trabalho para isso aqui, ou se eu me entrego. Eu falei, meu irmão, me dá até aqui teu Instagram. Eu olho o Instagram dele, e eu falo, meu irmão, você é um artista, mano. Tá faltando o quê, bicho? Eu acho que, tipo, falta inteligência emocional. E onde é Coragem, e onde é que a inteligência emocional trabalha na gente, pra gente vencer esse medo, Marcos? Veja, eu gosto muito de falar sobre o medo da seguinte forma. Existem medos que são legítimos. Aqueles medos que nos protegem, né? Por exemplo, a pessoa tem que ter medo de andar no 15º andar, na beira de um batente. Por quê? Porque pode ser que ele caia. E se ele cair, ele vai se machucar, vai morrer, enfim. Então, existem medos que nos protegem. Eu costumo dizer que são os medos, vamos dizer assim, fisiológicos nossos, né? São aqueles medos que estão lá no nosso hipotálamo, uma parte mais antiga do cérebro, que foram feitos para nos proteger. E eles são legítimos. Você escuta um barulho de tiro, o que é que você faz? Você tende a se esconder. Aí depois você diz, poxa, não foi um tiro, foi um fogo de artifício. Aí você sai. Então, esses medos, eles são importantes. Agora, existe o medo emocional. E o medo emocional... Qual é a característica dele? Ele cega a gente do que é o real e ele termina criando o que não existe. O imaginário. O imaginado. Então, por exemplo, imagina um cara que ele está passando na frente de um cemitério à meia-noite. Imagina, tu está passando na frente do cemitério à meia-noite, uma rua deserta, não tem ninguém. E aí você, quando está passando na frente da porta do cemitério, você escuta uma voz lá dentro dizendo assim, ei, vem cá, me ajuda. Aí qual é que você vai fazer? Sai correndo, né? Sai correndo. Sai correndo, né? Para ajudar, né? Lógico. Para ajudar, né? Por quê? A pessoa não pediu ajuda, mas qual é a tendência? Não, Deus me livre, vai correr para longe. É isso. Né? Parecendo uma bala. Porque, veja, o que é que o medo faz? Como eu falei, ele tem uma tendência de criar o que não existe. O que é que não existe? Fantasma. Então, criou o que não existe. Mas ele cega para aquilo que realmente existe. O que é que existia? Um cara que ficou trancado no cemitério, foi visitar lá, um túmulo lá, e o coveiro, sei lá, o povo lá... Fechou o cemitério, não viu que o cara estava lá dentro. E o cara, coitado, tá até agora, aquela hora, meia-noite, querendo ir embora para casa, morrendo de fome. E aí, quando ele viu alguém passando, ele finalmente alguém, ei, me ajuda. E a pessoa, com medo, cegou o que realmente existia. Então, o medo ele tem essa característica de cegar o que existe e de criar o que não existe. É um medo irreal, né? É o medo emocional. O medo emocional ele tem essa característica, tá? Então, como é que a gente vence esse medo emocional? Colocando luz sobre ele. Colocando luz sobre aquele medo. Vem cá, qual é a pior coisa que pode acontecer aqui? Eu me lembro que eu tive uma cliente de coaching, que ela chegou para mim e disse, Marcos, eu estou com medo de tomar essa decisão. Eu digo, ok, você não está com medo de tomar essa decisão? Ela disse, é. Aí eu fiz uma pergunta a ela. Se você tomar essa decisão, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ela disse, tal coisa. Ok, se tal coisa acontecer, o que é que vai acontecer depois disso? Ela, poxa, pode acontecer isso. Ok, se isso acontecer,
o que é que vai acontecer depois? Ela, poxa, eu vou ficar assim. E se você ficar assim, o que é que vai acontecer depois? Ela, poxa, eu vou me sentir assado. Aí eu perguntei a ela, e como você se sente hoje? Ela, poxa, do mesmo jeito. Ou seja, Nem Aí, faz sentido. quando eu terminei de fazer essas perguntas, sim, qual é a decisão que você toma então? Ela, não, pô, se tudo que eu fizer der errado, ainda eu vou me sentir do mesmo jeito que eu estou me sentindo hoje. Frustrada, triste, deprimida. Então, eu tenho uma possibilidade de dar certo. Isso. Do que se eu simplesmente não agir e continuar dando errado. A pior coisa que pode acontecer é dar errado. Se der errado, eu vou ficar do mesmo jeito que eu estou hoje. E muita gente... E muitas vezes as pessoas paralisam e não tem essa luz de Isso. colocar uma luz em cima do medo. Cara, qual é o medo? Caramba, e ela agiu e deu certo. Ela foi lá, corrigiu o que tinha que corrigir e tal, foi corrigindo e deu certo. Entende? Não, e o pior é que esse medo de dar errado é como se fosse o último tiro do revólver do cara, né? A última bala. Tipo assim, muitas vezes o que você corrige no meio do caminho, Isso. através do erro, é que vai fazer você chegar no próximo nível. No próximo Não nível. existe pessoas de grande case e de sucesso, Marcos. Que Pessoas sempre deram certo. Que sempre deram certo. Em algum momento, o que é que vai acontecer? Ele vai errar. Isso. E aí ele vai fazer o quê? Ajusta e segue. Vai errar de novo, erra, ajusta e segue, né? Uma vez eu vi até um vídeo no YouTube, o cara falava mesmo assim, bicho, você primeiro pega, atira, vai errar o alvo, o que é que você testa? Você pega, você muda o caminho, tipo assim, ajusta no meio do processo, Isso. mira de novo e atira de novo. Mas a gente tem esse medo do dar errado. E aí eu quero deixar uma deixa para você que é tatuador, como eu tinha falado um pouco antes, se você está começando, ou se você já tem um time de 1, 2 anos de tatuagem e está com medo tipo, de arriscar na arte que você tem, agora lógico, tem que ser inteligente, tem que entender o nível de ferramenta que você tem artisticamente falando, né? E perder esse medo. Porque, bicho, não tem como você chegar ao próximo nível se você acha que você nunca vai errar. O maior conselho que eu dou, Marcos, sinceramente, vai, meu irmão, erra logo. Isso. Erra, porque tu erra, tu conserta e anda de novo. O que não pode é fazer o quê? A paralisia. Paralisia. É você errar ou simplesmente a não tentativa de errar Perfeito. fazer com que você não ande, Não haja. que você não busque seu sonho. Isso. E quando vê Deus, aquele que está torcendo pelo seu sucesso, já te mostrou caminho, te mostrou pessoas, te Isso. mostrou habilidade, tu passou por várias séries de coisas e falta somente o quê? Tu ter esse destrave, que a Perfeito. inteligência emocional vai te ajudar a tu pegar e o quê? E tu romper essa barreira. Perfeito. E chegar no próximo nível. Tem poder quem age, né? Tem poder quem É age. como o Exato. Rodrigo falou. Jesus fez um milagre no caminho, pô. Não foi lá no... No, Ele foi no- por- no destino. foi no caminho, pô. Aí você deixa de seguir o caminho, fica com medo, vai e volta. Fica É. aqui no cabo de guerra emocional. Não sabe se vai, não sabe se volta. Perfeito. Mas, Marcos, meu irmão, acho que a gente já tá aqui ó, com 1 hora e 45 minutos de Que podcast. bom. Rapaz, foi doideira. Acho que a gente vai ter que chamar Marcos de novo, viu, irmão? É. Marcos, já fica o convite pro próximo Boa. encontro, porque foi transformador, meu irmão. Queria propor um próximo tema, da próxima vez que você Pode quiser. ser. A gente fala sobre foco. Sobre foco, Boa. muito importante. Desenvolver Boa. foco, como desenvolver, como manter o foco. Como manter o foco, que é muito difícil. E no Isso. tempo hoje, tipo assim, da era da informação, tipo assim, é bomba de Isso. informação para todo lado e a gente não prioriza, né? E pegando pro tatuador, né? Porque muitas vezes a pessoa começa e não consegue manter o foco. Né? Não consegue manter o foco. Não, Massa. não continua a disciplina, né? Isso. E nem elimina as distrações, né? Exato. Do Isso. caminho. Que é uma das principais muita habilidades coisa. do foco. né? Boa. É muita coisa que o cara for abordar, é conteúdo. É doideira, é, É. doideira. Doideira. Esses aí são 2 horas e meia. É disciplina, dignidade. Isso aí sai destrinchando muita É. coisa. É doido. verdade. Mas, É Celso, meu irmão, pedrada. é pedrada, não, Daniel, é pedrada, é pedrada. Celso, Marco, meu irmão, aí, foi uma benção ter você aqui com a gente, meu irmão. Obrigado, Você é um obrigado cara pelo que convite. eu admiro, você é um cara que me inspira, meu irmão. E, tipo assim, eu sou Valeu. grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela Febracis, pelo Paulo Vieira, que inventou o Coaching Integral Isso. Sistêmico, né? Um abraço pro Renato Arcoverde, que Sim. é o diretor daqui da Febracis Recife Maceió. Meu irmão, a casa tá aberta para você, meu irmão. Massa. Certo? Você é luz na vida da gente. Hoje Massa. foi um papo que a gente pôde aqui amadurecer, não somente como tatuador, como pessoa, né, como pai, como filho de Deus, e como é o mesmo propósito do Tatuagem com Princípio. Massa. É a gente entender que pra gente estar bem profissionalmente como tatuador, a gente tem que cumprir princípios, porque quem não cumpre princípios não vive as promessas. E você verdade. hoje compartilhou muito conhecimento com a gente, meu irmão. Que Boa. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus guarde Obrigado. a sua vida, meu irmão, a sua família. Amém. E agradeço também a Tassiana que está aqui, que falou pouco, mas falou bonito. É cirúrgica, é tiro de sniper. É só porrada. E aqui, Marcelo, que tá junto com a gente nessa caminhada, meu irmão, de transformação. Um cara que tem muito a agregar com a gente. E, rapaziada, você que tá acompanhando aí, ó, te agradeço de coração por estar acompanhando a gente,
por estar aqui, como é que se diz, recebendo conhecimento, que da próxima vez a gente vai pegar o time melhor disso aqui, porque queira ou não queira, eu também sou novo nesse negócio de podcast. Né? É o primeiro podcast, inaugural. mas eu vou querer mais interação de vocês, a gente vai querer responder mais perguntas Isso. que a gente não deixou aberto para perguntas, e pode ter certeza, para você que está escutando, se você é tatuador ou não, o conhecimento que a gente tem para derramar na vida de vocês é transformador, seja na sua área profissional, na sua área pessoal, e pode ter certeza que o que vem dessa mesa, das pessoas que vão vir para cá, vai ser para gerar transformação e a gente aprender que a gente só consegue crescer se a gente contribui. Isso. Beleza? Então, Boa. que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a vida de vocês que estão escutando a gente aí. Fica ligado que toda terça-feira, às 8 horas, vai ser o TTPcast, né? Tatuagem com propósito, com princípios, podcast. E o que acontece? Fica ligado que amanhã já vai estar divulgando o próximo convidado que vai estar aqui Uau. com a gente. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilha. Isso. Essa live não vai ficar no YouTube hoje, mas amanhã nosso brother ali, Daniel, vai dar um grau nessa filmagem aqui, deixar tudo mais bonitinho para amanhã estar acesso para vocês, beleza? Que Deus abençoe, tamo junto, vamos embora. Muito Fechou. obrigada, gente. Deixa o joinha lá, viu? Não deixa de Isso. apertar o joinha, não. Boa. Massa, Deus abençoe, tamo junto, rapaziada. Mete bala, meu irmão.